Tu hoje em dia estás em Singapura, trabalhando Sim, num senhor. mercado pouco conhecido, vamos assim dizer. Normalmente o pessoal que se especializa em redes acaba por trabalhar mais em empresas de networking, integradores e tudo mais, mas estás num mercado totalmente diferente. E vamos começar pelo começo. Instrutor, como é que começou isso? Pô, cara, a história foi assim, ó. Quando eu era jovem, quando eu estava terminando a faculdade, precisava de um estágio para validar o teu conhecimento, né? E aí, na época, um pouco antes de começar o estágio, eu trabalhei em alguns lugares. Eu trabalhei numa loja de celular na época. Eu trabalhei por um tempo numa empresa que vende óculos, ótica, era uma empresa que tinha várias filiais. E sempre é, eu estava na área de TI. Na época que eu trabalhava na empresa de vender celulares, eu fazia a manutenção dos computadores da loja, que era uma loja pequena. Mas aí a gente fazia na época que os celulares eles iam bloqueados para a operadora, né? Que você Sim, tinha o SIM card e aí exato. você precisava fazer rodar um software no equipamento no telefone para desbloquear. Então tinha eu e um outro menino que a gente manjava mais de TI. Então, nós dois fazíamos os desbloqueios nos telefones. Cara, óbvio que teve desbloqueio que deu errado, a gente queimou o celular, teve cliente que quis nos matar, a empresa deu o telefone no outro cara, coisa do gênero. E aí, depois disso, eu consegui um estágio na empresa de ótica, onde eu cuidava basicamente da administração da rede, também formatava computadores, eu tinha uma redezinha com VPN de um lado para o outro, Linux, etc. E aí depois, para eu trabalhava de manhã nesse emprego, na ótica, e de tarde eu trabalhava o nome era Instituto Treinar, né? Que era uma empresa sem fins lucrativos e a gente ensinava é, TI, né? Mas era curso de PHP, curso de montagem de manutenção de computadores, etc. Como é que eu vou te falar assim? No Brasil, existem muitas favelas, né? Então, a empresa que eu trabalhava, ele tinha um convênio com algumas favelas do Rio e eu fui algumas vezes ministrar curso para professores Ok. e esses professores iam passar os mesmos ensinar o curso que eu estava ensinando para eles para as pessoas nas favelas na comunidade. Então, tipo, era para disseminar o conhecimento de TI para Ok. as pessoas que não tinham condição de pagar um curso, né? Então, era curso de PHP, curso de HTML, curso de informática básica. Então, foi nessa época aí que, vamos dizer assim, começou mais ou menos quando eu estava terminando a faculdade, que eu trabalhei nesses empregos e o instrutor saiu Uhum. desse tempo que eu trabalhei por, se não me engano, acho que foi 4. Foi bem rápido, cara. Foi uns 4 ou 5 meses que eu trabalhei nesse lugar. Isso foi junto na época que eu estava na faculdade, terminando a faculdade. Eu fiz faculdade no Brasil, em Florianópolis, onde eu morava, né? Tinha a faculdade da Unisul e, se não me engano, uma das requisitos quando você tinha que, para o currículo, para completar a formação, você tinha que ter X horas de estágio é, Ok. na área, né? Então foi daí que Ok. começou. Eu trabalhei na loja de celular e aí eu fazia também, eu era trainee, mas eu trabalhava na parte de montagem e manutenção de computadores, vendia celular e também a gente fazia desbloqueio. E depois trabalhei na ótica, também na parte de informática. E depois eu trabalhei na parte do instituto para ensinar as pessoas ensinar os instrutores um curso para ensinar as pessoas de baixa renda na favela. Então, foi mais ou menos isso. Então, aí diria que já estavas até experiência profissional de como trabalhar, como entrar no mercado de trabalho. Então, cara, assim, eu trabalhei sempre desde novo. No passado, meu pai e minha mãe, eles no Brasil, eles tinham uma loja pô, não existe mais, né? Mas na época a gente vendia, tu se lembra, a gente escutava música por CD, fita cassete, tu se lembra disso? Faz muito tempo, né? Old school. Então, e o meu pai e minha mãe, cara, eles eram empresários, né? Tinham uma loja vendiam CD, fita, alguns aparelhos que tocam música, né? Aí, no fim, sempre tive, meio que ajudava nas lojas, assim, sem salário, ajudava meu pai e minha mãe, porque, cara,
precisava ajudar eles, né? Era dali que saía o sustento da família, né? Então, depois disso, quando eu comecei a... é, fiz um segundo grau, isso foi quando eu era bem novo, eu acho que eu tinha uns, para não te mentir, eu tinha mais ou menos uns 13 para 14 anos quando eu já comecei a trabalhar. Eu trabalhava nas lojas dos meus pais e depois eu terminei o colégio no Brasil, eu fiz o segundo grau e era o segundo grau é depois, não sei como funciona na Angola, mas no Brasil na época, eu sei que já mudou, parece, a gente tem do primeiro até o oitavo nível, Ok. né? E o primeiro você entra com 7 e o oitavo você faz com 14. Ok. E aí, depois disso, você tem um segundo grau, que a gente faz, que é o primeiro, segundo e terceiro ano do segundo grau. E Uhum. aí você faz 15, 16, 17. E na faculdade você, em teoria, vai quando você Com faz 18. 18. E aí, cara, no segundo grau, eu fui para um colégio que era um segundo grau com um técnico em processamento de dados. O que que ensinava? Ensinava montagem e manutenção de redes, montagem e manutenção de computadores, um pouco de tudo. Tinha o colégio normal, o colégio ele tinha aula, se não me engano, era segunda, quarta e quinta com aula de tarde. Ok. Então ele tinha uma mescla de cadeiras de informática. Então a gente teve aula de montagem e manutenção de computadores, montagem e manutenção de redes, aula de processamento de programação básica, Delphi, COBOL, coisas do gênero. E quando começou nessa época, eu vi que eu tinha um pouco de afinidade com TI. E aí, cara, tipo assim, meu pai e minha mãe, eles queriam que eu fosse médico. E aí, pô, mas aí, cara, o que começou? Eu ganhei, quando eu tinha 15 anos, eu ganhei meu primeiro computador, e aí eu não lembro por que deu algum problema, eu desmontei e montei de novo. Hum. Pô, eu gostei, né, cara? Daí eu falei assim, pô, esse negócio até que legal. E aí alguns amigos meus começaram a pedir para eu ajudar eles a arrumar os computadores deles. E aí eu pensei assim, cara, o que que eu tô querendo? Tipo assim, meus pai e minha mãe sempre botando na minha cabeça que médico no Brasil tinha um bom salário, etc., uma certa estabilidade, ganha bem, etc. Eu falei, pô, velho, não sei se é isso que eu quero. Eu acho que TI é meu negócio, sabe? Até o momento que eu cheguei, quando eu era mais velho, né? A Sim. ponto de. Eu até tentei duas vezes para fazer, quando eu terminei esse segundo grau que eu te falei com processamento de dados, meus pais ainda estavam me um pouco Hum. pressionando para fazer faculdade de medicina. Só que no Brasil é caro, se você não passa numa faculdade pública, você pagar uma faculdade privada de medicina é super caro. É exorbitante, assim. Eu não sei valores, mas na época já era bem caro. E aí eu falei assim, cara, eu acho que não é o que eu quero. E aí acho que eu fiz duas tentativas para tentar passar no vestibular para a faculdade de medicina e eu falei, não. Cheguei para meu pai e para minha mãe e falei, ó, esse negócio aí não é para mim. Meu negócio é TI. Sabe, aí eu comecei a fazer uns cursos eu não sei como é que funciona, mas deve ter algo muito parecido na Angola, é teste vocacional. Já ouviu falar disso? Não? Cara, é uma parada meio doida, mas você faz um teste para ver quais as aptidões referente a algumas profissões que você tem a seguir. Ok. E Interessante. aí, cara, não tinha nada a ver o meu perfil com medicina. Deu Dava tudo para mais TI, 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 TI. Deu mais para a área de matemática, de exatas, e eu falei, pô, isso aí tem um pouco de TI, né? A TI era uma coisa Ok. meio nova, assim. O mercado não era como é hoje, sabe? E até quando eu falei pro meu pai e pra minha mãe que eu não queria seguir medicina, eles meio que torceram a cara, tipo, fizeram careta, assim, o que tu quer fazer com esse negócio? O negócio é medicina. Enfim, estamos aí, né? Enfim, depois disso, o que que aconteceu? Eu tinha um amigo que ele é meu amigo até hoje, ele mora em Floripa, trabalha no Google, e ele trabalhava numa empresa de redes. E eles eram parceiros Cisco. Eu já sabia que ele tava querendo morar fora, ele tinha conseguido uma vaga de emprego na Nova Zelândia e ele ia sair da empresa em 6 meses. Foi na época que eu trabalhava na Ótica, como manutenção de redes, e na outra empresa que eu estava fazendo os treinamentos, isso foi em 2007, e que eu estava ministrando os treinamentos os cursos lá, né? E aí eu falei, cara, tu vai embora para Nova Zelândia e tu não vai me arrumar um estágio na empresa que tu trabalha? Porque era o que eu queria. Eu queria trabalhar com Microsoft, com Cisco. Eu vi que era aquilo ali, porque daí ele era um cara que como eu estava fazendo a faculdade, no começo, bem no começo da faculdade, assim, ele ele ficou muito próximo de mim, ele veio transferido de uma outra faculdade, a gente ficou muito amigo, que a gente começou a jogar futebol junto, eu comecei a levar ele para jogar futebol com os meus amigos, ele ficou amigo dos meus amigos, etc. E aí ele sempre chegava na aula todo arrumadinho, sabe, tinha um carrinho da hora,
tava fazendo dinheirinho, né? Tava numa profissão legal. Então eu perguntei pra ele, cara, o que que tu faz da vida? Aí ele falou, cara, eu mexo com Cisco e Microsoft. Aí eu falei assim, tá, mas o que que tu faz? Daí ele falou, cara, amanhã eu vou te trazer uma revista e tu vai ler. Daí tu tira as suas conclusões. Daí ele me trouxe uma revista, eu acho que era uma revista no Brasil chamada Exame ou InfoExame. Acho que era InfoExame. Daí ele jogou no meu colo, falou assim, cara, eu faço isso aqui. Daí eu, tá, vou ler. Eu falei, cara, não vou ler agora, eu vou levar para casa e vou ler. Daí eu comecei a ler, falaram de redes de computadores, CCNA, como é que funciona, Uhum. Microsoft, rede, conexão remota, como é que era, remote desktop, terminal service, não sei o quê. O negócio é legal, hein, cara? E eu já estava mexendo com esse tipo de coisa nos outros lugares que eu estava trabalhando. No Instituto Treinar, que era o lugar que eu trabalhei ali, que eu ministrava curso, eu também administrava a rede deles. Todo um IBSD com samba, sabe? Linux, umas coisas assim. E no outro lugar que a gente tinha, que eu trabalhava na ótica, que eu tinha os dois empregos, um pela manhã, um à tarde, e eu fazia faculdade à noite. Eu já estava vendo esses conceitos. Eu falei, cara, é isso aqui que eu quero, sabe? É isso que eu quero para mim. E aí esse meu amigo trouxe a revista, né, na época, quando ele no começo da faculdade, e aí quando ele estava para ir embora, ele falou, cara, espera um pouco, eu vou ver se eu consigo arrumar uma vaga de estágio para ti. Daí ele falou, ó, cara, eu consigo. Daí deu uns 2 dias, aí ele voltou para mim, cara, é o seguinte, ninguém sabia da empresa ainda que ele ia embora, que ele não tinha falado, né, ele deixou para o último momento lá. Eu já sabia porque ele era meu amigo e a gente era, tipo, compartilhava a mesma ideia, assim, de, um dia morar fora. Todo mundo no Brasil, pelo menos no passado, pensava muito em morar fora. Acho que ainda hoje pensa porque a situação lá no país não está das melhores, né? Aí ele falou, cara, consegui uma vaga de estágio para ti. Isso era tipo, deixa eu pensar aqui, junho. Pô, ele chegou para mim em maio, falou assim, cara, ele chegou no começo de maio, falou, cara, eu consegui uma vaga de estágio para ti, tu começa aqui no começo de junho. Só que tu vai ter que pedir demissão ainda, e tu é contigo, né? Tu quer ou não quer? Falei, não, tô dentro, tô dentro. Pedi demissão nos dois lugares que eu tava e comecei lá, que era essa empresa que era parceira Cisco. O nome dela ainda existe ainda lá no Brasil, o nome é Virtual Office, V-Office. Esse é um parceiro Cisco. Daí eu comecei, tipo, entrei lá, eu instalava antivírus. Você lembra do McAfee, que era um íconezinho vermelho? Yes. Aí tinha e, é, cara, tipo assim, tinha as redes das empresas lá grandes, em Florianópolis, a gente ia, instalava antivírus, tinha um servidor de policy que gerava a política das estações de trabalho. Então, no começo, como eu entendia um pouco de manutenção de computador, entendia Uhum. de Windows, etc., comecei instalando software antivírus nas empresas e gerenciando política. Comecei lendo como é que funcionava toda essa parte de. Tinha um servidor Windows que tinha esse software da McAfee instalado e daí os clientes iam e puxavam o update desse servidor central, né? Então, assim, tinha. Foi mais ou menos nessa época que eu comecei mais como é que eu vou te falar assim? Trabalhar mais com Fazer redes. a parte profissional. O que eu quero entender, nessa altura, tu já estás a mexer com Linux, computadores, tens aqui uma ideia de computadores ligados a redes. Já tinhas feito alguma formação específica nessa área, alguma formação profissional? Cara, a única coisa que eu sabia, eu tinha feito um curso lá no Brasil, tem uma empresa chamada Senac, que eu fiz um curso de montagem e manutenção de computadores no passado, para ter uma base, e aí o resto foi o que eu li, porque daí também, assim, eu era muito interessado nessa parte de internet, porque no passado tu chegasse a usar IRC, que era Internet Relay Communications, os chats, aqueles os Os MIRC que a chats. gente chamava. Uhum. Então, cara, eu era muito interessado nisso na época, e foi aí que me despertou uma curiosidade do mundo de redes também, mas eu não tinha trabalhado ainda, até eu chegar Ok. até eu trabalhar ali no instituto que eu era instrutor na ótica, um pouco lá na empresa de celular, a minha vivência era, cara, montagem e manutenção de computadores e, tipo, um pouco Na mão mesmo, mão na na massa. mão e, tipo, procurar na internet ou alguém que te ensina alguma coisa, Ok. algumas pessoas e tal. E aí, quando eu fui para V-Office, e daí aí a parada começou de verdade. E aí o que que aconteceu? Eu comecei a trabalhar com um monte de gente, os caras eram mais sêniores do que eu era estagiário, mas os caras eram gente boa. E aí eu falei assim, pô, cara, eu acho que aqui tem chão para desenvolver uma carreira. E aí o que que eu fiz? Eu pensei assim, pô, velho, eu tô no meu estágio, né? Basicamente, eu tinha entrado em junho, até o final do ano, quando eu ia terminar a minha graduação na faculdade. Eu comecei falando e não te expliquei. Eu fiz faculdade de Sistemas de Informação na Unisul,
na Pedra Branca, que é na Palhoça, que é uma cidade do lado de Florianópolis, dá uns 30 minutos de carro. Então, todo dia eu trabalhava durante o dia e de noite ia para a faculdade, né? Às vezes de ônibus, às vezes de carro, no fim, já mais no fim da faculdade, que eu já estava trabalhando, tinha meu dinheirinho, estava conseguindo ter um carrinho e tal. Então, eu ia para a faculdade, eu dava carona para dois amigos, a gente ia junto e voltava junto. Eles iam fazer outros cursos. E aí, cara, naquela época eu pensei assim, pô, velho, eu tô aqui de estagiário, eu não sei se essa empresa vai me contratar. Eu preciso fazer alguma coisa para me destacar. O que será que eu faço? Será que eu tiro uma certificação Microsoft ou será que eu tiro uma certificação Cisco? Daí eu comecei a olhar assim a quantidade de conteúdo que eu ia ter que estudar para tirar. Na época era o MCSA, que era Microsoft System Administrator. Isso era em 2007. Ou fazer uma prova do CCNA. Daí eu pensei, comecei a olhar aquele monte de coisa, comecei a lembrar das coisas que me trouxeram até onde eu estava no momento. Daí eu falei assim, cara, eu acho que eu vou dar um chute. Não, eu quero muito ir para essa área, porque na época eu não estava mexendo ainda com roteadores. Por Switch não era. Eu tinha um time e tinham 3 pessoas na época lá onde eu trabalhava. Eles eram muito gente boa. Na época eles me ensinaram um monte de coisa quando eu comecei a mexer com Cisco. E aí, cara, eu fiz o CCNA. Eu não passei de primeira, tá? Eu rodei, faltou um pouquinho para passar, mas aí eu pensei, cara, pô, esse negócio não tá tão difícil. E aí eu comecei, eu lembro assim, ó, eu terminou meu estágio em dezembro de 2007 e junto terminou minha faculdade. Eu não tinha feito a prova do CCNA ainda. Mas aí eu cheguei para o meu chefe na época, o nome dele é Juliano. Eu tenho contato com ele até hoje. Ele trabalha numa das empresas que eu trabalhei no Brasil. E aí eu cheguei para ele, Juliano, cara, vou ser bem honesto contigo. A gente está nessa vaga de estágio aqui. Eu gostaria muito de continuar trabalhando aqui, mas eu não sei se vocês vão me contratar, porque eu, hoje eu queria seguir a carreira, né, pro lado de redes, Sim, estudar para sim. Cisco e tal, mas eu estou mexendo com antivírus, servidores, etc. Daí ele olhou para mim assim e falou: pô, cara, verdade, né? Teu estágio vai terminar, eu nem lembrava, desculpa. Aí fica tranquilo. Daí ele botou a mão no meu ombro assim: fica tranquilo, a gente vai te contratar, a gente gosta de ti. Falei, pá, que notícia maravilhosa. Eu fiquei super feliz, né, cara? Não era nem assim, nessa época, o meu intuito não era nem. Eu não estava nem olhando para a quantidade de dinheiro, não era nem salário, era a oportunidade. Uma oportunidade. Ok. A empresa que eu trabalhava na época, eles tinham alguns contratos com umas empresas boas na região. Então, tipo assim, me dava uma oportunidade de mexer com bastante coisa. Ok. Então eu falei assim, cara, ótimo, vocês vão me contratar, eu vou ter chance de cair pro lado que eu quero. E daí, beleza. E era remunerado esse estágio? Sim, os estágios no Brasil, os que eu fiz, eram um salário pequeno, porque Ok. era meio período apenas, né? Era uma quantidade de horas menores do que um dia inteiro, mas ele era remunerado. Então, por isso que eu te falei ali na época da faculdade, que eu trabalhava em 2 estágios, um de manhã, um de noite. Cara, eu trabalhava o dia todo, ia para a faculdade à noite, eu conseguia ajudar, porque na época eu fazia faculdade, a faculdade era privada, é óbvio que era bem mais barato que uma faculdade de medicina, né? E aí eu conseguia na época ajudar os meus pais, eles pagavam a minha faculdade e eu conseguia juntar um dinheirinho, pagar as minhas contas e ajudar a pagar a minha faculdade. Então tava Ok. legal. E Ok. quando a empresa AV Office me contratou, meu salário deu uma aumentada, tipo assim, ficou bem legal, porque eu morava com os meus pais, né? Eu tinha terminado a faculdade, então eu estava dedicado ao meu emprego. E aí, cara, falei assim, pô, eles me contrataram, tá, então eu acho que eu vou tentar fazer o CCNA. Daí eu fiz em janeiro de 2008, não passei. Eu estudei um monte, porque daí tava difícil, assim, para conciliar, porque eu tava trabalhando os dois, Os dois antes de períodos entrar extra. na V-Office, eu tava trabalhando os 2 períodos e a faculdade. Quando eu fui para V-Office, eu trabalhava o dia inteiro na V-Office, e de noite eu ainda ia para a faculdade. E tava na época de fazer o trabalho de conclusão de curso. Ok. Então eu tava tomando um tempo, aí na época o meu parceiro que fazia o trabalho comigo, ele, na verdade, assim, ele fez a maioria do trabalho. Eu sou formado por causa dele, porque na época eu tava focado em me dedicar ao trabalho que eu queria que o pessoal me contratasse lá. E aí, cara, terminei a faculdade. Quando eu terminei a faculdade em dezembro, de novembro e dezembro, que foram os últimos meses, eu comecei a estudar para o CCNA. E meu inglês não era ruim, meu inglês já era bom, eu já tinha feito muitos anos de curso de inglês, que meu pai e minha mãe tinham me ajudado a bancar. E Ok. aí, fiz a prova, não passei. Assim, faltou pouco, mas pô, foi um pouco no queixo. Assim. Desculpa o palavrão aí, mas Dá, eu fiquei tranquilo. chateado. Fiquei muito chateado de não ter passado. Mas aí eu lembro ainda, um dos caras que trabalhava comigo, tinha 2 meninos, o Samuel e o Daniel Fraceto, cara que eu tenho contato até hoje, eles bateram no meu ombro assim, bicho, tudo e faz de novo. É assim mesmo. E aí, na época, porque a empresa era parceira Cisco, ela ajudava os custeios de prova.
Na primeira eu fiz, não passei, daí eu não me lembro, mas eu acho que eu paguei metade e a empresa pagou outra metade. Se eu passasse, a empresa pagava. Esse que era o acordo. Acho que tinha alguma coisa na segunda, se eu passar, se eu fizesse, não passasse, eu pagava inteira. Então, na primeira tentativa ainda eu só paguei metade. Não lembro quanto que era o custo da prova, mas acho que era uns, na época, era em dólar. Não lembro se era 200 ou US$ 150. Eu não lembro mesmo, Silésio. Faz tempo já, né? Cara, daí eu lembro assim, no Brasil tem a época de fevereiro, março, lá final de fevereiro, início de março, que é a época de carnaval, né? Que todo mundo festa e tal. Aí começou, eu falei assim, cara, se eu quero chegar em algum lugar, eu tenho que me dedicar. Fica pra trás. Eu fiquei, cara, o janeiro ali, depois que eu não passei, daí eu tava só trabalhando, chegava de noite em casa, daí na época tinha o Pact Tracer. Lembra desse? Então, cara, daí eu comecei a fazer os labs todos que eu precisava. Comprei um livro do CCNA, que era do Marco Filippetti. Já ouvi falar dele? Acho que eu já ouvi. Acho que esse nome não é estranho. Cara, ele fez alguns livros em português e eu Uhum. agradeço esse cara aí porque ele traduziu muita coisa. Apesar do meu inglês ser bom, cara, mas ele foi o primeiro contato que eu tive com material em português e o livro dele era muito bom, sabe? Hoje no Brasil eu acho que a gente tem o Lucas Palma, que tem Uhum. uma comunidade bem forte e ele divulga bastante essa frente de estudo, assim. E na época era o Marco Filippetti, cara. Na época, tipo, 2007, faz quase 20 anos, né? E aí eu comprei o livro dele, cara, e pô, aclarou muito. E aí eu junto peguei os materiais da Cisco, comecei a debulhar e fazer lab, e tava enlouquecido. De noite eu chegava no trabalho, só comia um prato de comida e lab. E aí a empresa tinha me dado um laptop, que como a gente andava em cliente para cima e para baixo, cara, eu subia lab no Pact Tracer no meu computador, ia debulhando, cara. Fiz a prova de novo, graças a Deus passei. Isso foi em fevereiro, foi março, se eu não me Uhum. engano. 2 meses foi o suficiente. Aí 2 meses intenso, de estudo intenso. Intenso, de estudo. Cara, eu estava estudando assim, de noite, umas 4 ou 5 horas, e mais todo final de semana, sábado e domingo, estava estudando igual um louco para passar. E eu acho que eu estudei uns 2, 3 meses, mas assim, eu já tinha contato com TI, né, Silésio? Eu já, tipo, endereço de rede, subnet, o que é uma rota. O que eu não sabia era mexer com roteador, né? Que era isso que a prova na época te ensinava. Tu dá um show version. O que quer dizer esse cara aqui? O que esse campo está dizendo? Coisas que na prova do CCNA, nas antigas, ela era mais simples. Hoje, pelo que eu vi, o material, a prova ela vai um pouquinho além das coisas que você via no Sim, passado. sim. E aí, cara, passei. Daí, quando eu passei, o meu chefe lá, o pessoal lá da empresa que eu trabalhava, eles começaram a me tirar um pouco dessa área de antivírus e tal, e de servidores, e começaram a me jogar mais em projeto de Cisco, manutenção de rede com Cisco, instalar a switch, fazer isso, fazer aquilo. E, cara, aos poucos as coisas foram vindo. Eu É. comecei, projetinho pequeno, vai lá instalar um roteador, vai lá instalar um switch. Daqui a pouco eu comecei, na época, né, ainda tinha tu se lembra hoje é o Firepower, se não me engano. Na época, daí depois, antes do Firepower era o Cisco Asa. E antes do Asa, tu se lembra do Pix? Então, na época que eu comecei, a gente começou a pegar projeto de instalar Pix, ou dar manutenção Pix, depois virou Asa, enfim. E aí, cara, a coisa começou. Daí eu fiz o CCNA, depois de um tempo eu tinha um amigo que hoje ele mora nos Estados Unidos e trabalha na Cisco. A gente sempre estava empilhado de estudar e fazer prova, era meio que uma competição, eu e ele fez o CCNA antes de mim, e aí ele começou a estudar para o CCNA. Eu estava terminando o CCNA, ele começou a estudar para o CCNP. Que na época o CCNP, eu não lembro se tinha, eu acho que tinha CCNP, cara, eu acho que não tinha ainda aquela divisão de CCNP Security, CCNP Routing Switching, eu acho que era só CCNP. Ok. A prova eram 4 provas, se não me engano. Aí eu falei assim, pô, cara, será que eu não começo a estudar para esse negócio aí? Já estamos aqui mesmo. Vamos lá. Cara, daí ele começou na frente, ele fez todas as provas, ele tirou o CCNP, e aí eu tinha outro amigo, um outro colega que também trabalhava na empresa, ele fez o CCNP, mas era CCSP, porque não era CCNP Security, era CCSP. Você lembra dessa história? Não, porque eu Cara, comecei. isso é Eu muito entrei muito antigo. mais tarde nesse mundo. Então, na época era o CCNP, que era o Network Professional, e daí tinha o CCSP, que era o Security Professional, que daí ele dava mais foco nas ferramentas de segurança da Cisco. E aí, cara, esse outro amigo fez o CCSP e passou. Cara, daí meio que os caras começaram a botar pilha. Mas aí também, começa a fazer, escolhe e me faz. Daí eu fiz o CCNP, cara, fez as 4 provas lá. Eu não tive.
eu acho que eu não tive tanto problema para passar que nem foi na do CCNA, porque daí eu já estava mais Ok. acostumado a Foi fazer prova. a primeira certificação também, não é? A metodologia de É, estudo, há várias coisas que tu tiveste que exatamente. aprender. E aí, cara, mesma coisa, pro CCNP, comecei a estudar, vamos fazer a primeira prova. De novo, trabalhando o dia inteiro, chegando em casa, lab, final de semana lendo livro, fazendo lab, cansado, querendo descansar, dormindo com o livro na cara, assistindo vídeo na internet, lendo fórum, fazendo laboratório. Cara, fiz uma prova, mesma coisa. Fiz outra prova, passei, fiz outra prova, passei, fiz outra prova, passei. Aí, quando eu tava com o CCNP, eu ainda morava em Florianópolis, né? Florianópolis é uma cidade pequena, cara. Tem, na época, eu acho que ainda hoje são 500 mil habitantes. Quando tu fala do Brasil, a primeira cidade que te vem na cabeça é São Paulo, que é a Ok. cidade grande, onde tudo acontece e tal. Cara, daí na época que eu tava com o CCNP, começou a recrutador, outras empresas que eram integradoras em São Paulo a me procurar. Ou seja, já conheciam que o teu perfil, eras alguém que tinhas o CCNP a nível do mercado. E aí, cara, eu acho que eu já tava ali fazia um ano, assim, porque eu tinha tirado o CCNA. E mesmo nesse meio tempo também eu acabei fazendo o CCNP. Mano, assim, a coisa mudou muito. A empresa que eu trabalhava, a gente tinha muito projeto de redes. Tinha muita instalação de roteador, muita instalação de switch, instalação de PIX, de asa, manutenção em cliente, sabe, VPN, algumas coisas. E aí, volta e meia, tinha um Linux no meio, daí o cara tinha que meter a mão para ajudar para fazer alguma coisa, migrar, claro, sabe, esse tipo de Uhum. coisa que quando tu chega num projeto, tu tem que fazer acontecer. Cara, daí, tipo, acho que eu tinha um ano e meio de experiência, comecei a receber propostas, mas aí algo falou para mim que não era o momento de sair ainda da empresa que eu tava. E aí eu fui conversar com o meu chefe, falei, cara, meu salário, eu sei que eu acabei me dedicando, meu salário já tá um pouco para trás, vamos dizer assim, do que eu tô no nível que eu tô. E aí eu falei para ele, cara, tem algumas propostas para sair e tal, só que eu tô contente aqui, não queria sair. Aí ganhei um, beleza, com essa história acabei ganhando um aumento de salário, já ficou bem melhor ainda, né? Ok, Aí tem um ponto beleza. que eu quero focar aqui. É que parece que tu tinhas iniciativa própria. Quer desde o primeiro instante em que tu disseste, pá, eu não quero sair daqui, estou a gostar do estágio, pá, demonstraste ter iniciativa, não ter medo de falar, e é algo que muitas pessoas não têm essa capacidade, né? Ficam receosos. E essa segunda vez, pá, olha, eu acho que o meu valor de mercado está a aumentar, estou a receber essas propostas e, epá, em vez de usar aqui uma estratégia, se vocês não fazerem isso, eu vou sair. Foste lá, falaste, epá, olha, gosto disso. Achas que é uma característica que as pessoas têm dificuldade em envolver no local de trabalho? Tipo, ter essa força, essa vontade de, ok, eu acho que agora eu valho isso, vamos rever aqui os termos. Cara, sim, eu acho que é que depende muito do mercado onde tu está inserido. Não sei se eu, deixa eu pensar para te falar. Se tu tá numa cidade que tem muita oportunidade, vamos pensar assim, você trabalha numa cidade, São Paulo. Tem muita empresa que gostaria de ter um cara com o perfil do Silésio. Ok? Por exemplo, a pergunta que você me fez foi: será que as pessoas não têm iniciativa? Exato. Parece que há pessoas que na tua situação provavelmente ficariam acomodadas, nunca iriam falar, olha, eu quero ficar nessa empresa, nunca iriam chegar e falar, eu não estou contente com o nível de tratamento que está a ser dado, eu estou a crescer aqui profissionalmente e acho que vocês deveriam ver isso. Porque já aconteceu de estar em projetos em que a pessoa sai da empresa sem nunca ter dado a oportunidade de falar com o chefe, com o supervisor, de que Hum, provavelmente não estava a ser bem tratado e como aconteceu na primeira vez, né? Tipo, é algo que se calhar pode passar despercebido, se calhar na segunda vez também não é algo que eles tinham atenção. A ideia que eu tenho é que tu tiveste essa iniciativa, não tiveste medo de ir lá, falar, questionar, cara, apresentar. entendi. É porque assim, ó, para mim, eu não tenho. Eu acho que você pode falar qualquer coisa, eu posso te falar qualquer coisa, desde que eu seja, desde que eu te respeite. Então, quando você está num ambiente profissional, a gente precisa
eu respeito a empresa, mas eu sempre tenho que estar pensando no meu lado. Se eu sou um profissional que trago valor para a empresa onde eu estou, eu posso trazer valor para uma outra empresa. Então, se a empresa que eu estou não me valoriza, eu vou procurar outro lugar para trabalhar. Essa é a minha ideia. Claro que no passado, onde eu estava, em Florianópolis, eu acho que o mercado era muito pequeno. Então, eu não teria tanta oportunidade de escolher para onde eu gostaria de ir. Eu acho que hoje, talvez lá, existam mais oportunidades. Mas o exemplo que eu estava te falando é o seguinte: você trabalha em São Paulo, você tem integradora A, B, C e D. Você trabalha na integradora A. As integradoras no passado, quando eram integradoras Cisco, eu não sei como isso funciona hoje mais, mas elas sempre precisam de gente certificada no time. Então, se você é bom, e a empresa que você está não te valoriza, por que não ter uma conversa com o teu chefe, mas respeitosamente, explicar? A única coisa que vai acontecer é, às vezes, no dia a dia, pessoas que estão ao seu redor, eles não enxergam certas coisas. Sei lá, que tu tá insatisfeito com o teu salário, um exemplo, né? Porque é um motivador para você estar saindo. Ah, eu não acho que o que estão me pagando é o equivalente ao que eu estou valendo. Hum. Então, por que não conversar? Claro, respeitosamente. Talvez, cara, ele não vai te dar o aumento que você gostaria. Mas pelo menos, se você está contente onde você está e ele te aumentar, sei lá, 10%, 20%, já seja o suficiente para você ficar contente por mais um tempo. Claro que, poxa, isso depende muito da empresa que você trabalha. Tem empresa que tem encargos e salários. Então, que você tem o teu nível, você tem que atingir certas coisas, certos objetivos para poder subir, você tem que entregar, tem os seus KPIs, né? Que as pessoas usam na palavra em inglês. Você tem que ter os teus indicadores para você entregar e aí poder chegar e dizer, ó, realmente eu acho que o que eu estou ganhando não é suficiente. Cara, tu não pode ter vergonha de falar com as pessoas. É que tem uma coisa assim, cara, assim como a gente conversou um pouco antes de iniciar a nossa conversa aqui, eu gosto de conversar. É o que eu te falei, sendo respeitoso, por que que você não ia falar? Eu acho que as pessoas não podem ter medo de é, externar. Claro, tu não vai ser grosseiro, mas com respeito, porque não colocar uma situação que está te incomodando. E às vezes o teu chefe não é nem por mal. O cara não enxerga o teu dia a dia. Ele não sabe que tu tá desgostoso com o teu salário por, sei lá, motivo A, B e C. O cara tem a vida dele, o cara tá preocupado com é, a pressão do trabalho, do dia a dia dele, ele vê que tu tá trabalhando, que tu tá entregando, mas ele não sabe se tu tá descontente ou não com o teu salário. Sim, acho que tu não pode ter vergonha de, respeitosamente, pedir para conversar com a pessoa e, se for o caso, se você tiver direito, né, a pedir um momento, por que não chegar e conversar? Tu concorda, discorda? Qual é o teu ponto de vista? E depois, durante esse período, anos de trabalho, quer dizer, 1 a 2 anos de trabalho, É, já aí, especificamente em AI, redes, tem. CCNP, o valor do mercado está a aumentar. O que é que acontece profissionalmente na tua vida? Cara, daí o que que começou a acontecer? Eu comecei a ficar um pouco, né, chateado. Eu comecei a ficar meio. Os projetos que a gente estava mexendo lá não eram projetos grandes. Hum. Eu queria ir para uma empresa que tinha projetos maiores. E aí, aquela coisa de um desafio profissional. O que é que te motiva? Beleza, eu sou o Michel, que sou trainee. Sou o Michel, que agora foi contratado. Ah, eu sou o Michel que tem o CCNA. Eu sou o Michel que tem o CCNP. E aí, você conversava com pessoas de outras empresas, você ia para treinamentos de Cisco em São Paulo, conversava com as pessoas, pô, eu sei que é diferente a realidade, mas aí eu conversava com uma pessoa, pô, o cara tava com um projeto no banco, instalou switch de chassi 6500, 4500, e eu tô mexendo com um switch de Core 29, 3750, sabe? Ah, o cara tá subindo VSS, na época, né, que era uma tecnologia, um exemplo, né? Ah, o cara tá Uhum. subindo uma rede com, sei lá, BGP, e eu tô aqui mexendo com SPF, sei lá, entendeu? Esse Rota tipo de coisa. estática. Rota estática, sei lá, eu tô aqui mexendo nesse Linux, enfim. E falei, cara, não é que eu não gosto de onde eu tô, porque daí eu já tava na empresa faziam 2 anos e 6 meses, quase 3, né? E teve algumas oportunidades de sair. Eu acho que em duas eu conversei com o meu chefe e eu ganhei aumento. Na terceira eu não quis mais conversar, eu realmente quis sair. Mas não porque eu não gostava mais de onde eu estava, eu só achei que os desafios que a empresa estava me oferecendo em termos de profissional não estava mais de acordo com o que eu queria para minha carreira. E aí, na época, tinha uma empresa nova lá em Florianópolis, que era a Teutec,
Teutec Solutions é o nome dela hoje, na época era Teutec Networks, quando eu entrei. E eles também eram integradora Cisco, mas o foco deles não era clientes na região. A Teutec atendia cliente no Brasil inteiro. Então, tipo, tinham projetos maiores. E eu gostava muito de morar em Florianópolis, eu não queria mudar para São Paulo. E aí eu acabei, não lembro como que foi que eu apliquei para a vaga, se alguém me referenciou, se eu vi a vaga no site deles e apliquei. Eles eram concorrentes, né? O meu chefe, o dono da empresa que eu trabalhava, conhecia os donos da empresa que eu estava indo, então eu fiquei com medo desse movimento, porque no início eu acho que tem certas coisas que no passado eu, eu era mais valente, que hoje em dia eu não sou tanto, né? Mas nessa situação eu fiquei com medo, porque eu fiquei com medo de não dar certo lá na Teutec, e aí eu não estava olhando para nenhum outro lugar, era só para essa empresa. E eu falei assim, pô, me ofereceram uma parada legal em termos de salário, eu sabia que eles estavam com projetos bons, né, que eu tinha um conhecido que trabalhava lá dentro, e eu falei assim, pô, cara, acho que é uma oportunidade boa. E aí os objetivos deles acalhavam com os objetivos que eu queria para mim. Ok. Então foi por isso que eu comecei a olhar para fora. Eu gostava de onde eu trabalhava, mas eu cheguei no nível que eu comecei a olhar, não é soberba, mas eu comecei a olhar para o lado e falei assim, cara, tô mais me sentindo desafiado aqui. Daí eu comecei a olhar para fora mesmo, assim. Eu comecei a procurar. E aí eu mudei para Teutec. Mas lá está, também o teu nível de conhecimento técnico já estava, vamos dizer assim, um pouco elevado daquilo que eram os projetos que tinha aí nessa empresa. No nível Sim, foi. CCNP, eu imagino, CCNP, tu aprendes muita coisa, muito mais além de CCNA, aquela parte da tecnologia, e se não tiveres a implementar aquilo no dia a dia, acaba por ser frustrante. Sim. E aí, cara, eu comecei a olhar e falei, não é que eu não gosto de onde eu tô. Eu até gosto, estava bem, o salário estava legal, não estava ruim. Eu falei, eu quero mais desafio. E aí eu acabei indo para essa outra empresa. Não era muita diferença de salário na época, não, cara. Tipo, era pouca coisa. Eu não posso falar em, tipo, na moeda real, Brasil, o dólar, enfim. Seria um aumento, sei lá, pequeno. Não ínfimo, mas uma pequena diferença. Mas eu estava indo porque eu queria desafio, entendeu? E eu sabia que lá eu ia ter. Meu coração me dizia para ir. Às vezes a gente pode errar na vida, né? Não quer dizer que todos os passos que a gente dá a gente acerta. Mas a minha intuição dizia: não, vai, cara, vai que vai dar certo. E a minha mãe até, meu pai, meus pais são sempre muitos meus amigos, ele assim, cara, mas tu tá bem na empresa que tu tá, tipo assim, o pessoal te adora, gosta do teu trabalho, teu salário tá bom, tu vai numa empresa que tu não conhece, não sei o quê, papapá. Sabe como é pai e mãe, né, cara? Sempre tentando opinar na vida do cara. E aí eu falei para eles, não, eu vou, dessa vez eu vou. E eu falei para ele, se não for assim, eu vou ter que acabar indo para São Paulo, então eu prefiro dar um tiro aqui perto, tentar uma empresa que é aqui mais perto. Cara, foi muito legal, foi muito bom. Na V-Office, a maioria dos clientes eram em Florianópolis ou era em Santa Catarina, que é um estado lá no Brasil, né? E a Teutec, cara, os clientes era pegar voo e instalar chassi no Maranhão, que é longe pra caramba, assim, de Florianópolis. Tu pega um voo de, sei lá, 5 horas dentro do Brasil, tipo, indo de uma ponta para outra, literalmente, projeto grande, com um monte de equipamento, wireless, sei lá, coisas que eu não, que, tipo, aqueles projetos que você leu no livro do CCNP, que se transformaram em casos reais e você tá botando na mão. Daí depois que acabou, cara. Eu fiz o CCNP, e eu também fiz a prova na época que era o CCDP, que era Cisco Certified Design Professional, que era uma parada mais voltada para projeto. Na época que eu estava lá na The Office ainda. Eu fiz o CCNP todo e aí no final, antes de sair um pouco, eu comecei a fazer o CCDP. Foi legal, cara, porque daí eu comecei a ver, quando eu li aqueles livros, a documentação toda, eu comecei a ver que tinham outros projetos que eram muito legais. E foi aí que eu vi assim, pô, cara, acho que eu tô querendo algo mais. Foi isso que me despertou de começar a olhar para fora mesmo e de querer dar um passo diferente. E foi que eu acabei indo para a Teutec na época, né? Mas o E foi CCDP muito foi legal. alguma referência ou alguém do Foi. nada? Não, Porque é não, não, muito não. Foi é um. arquiteto. Eu também cheguei a ter esse livro, mas Uhum. é muito mindset arquiteto, tipo high level, né? Porque o CCNP é o bit no byte, mas o CCDP tipo, faz zoom out, consegues ver como as coisas vão estar interligadas. Não são muitas as pessoas que têm interesse em ver como as coisas funcionam assim em high level. Foi, cara. E aí, o que que acontece? Eu tinha esse amigo, o Samuel, e a gente trabalhou junto por um tempo, assim. E era, que nem eu te falei, era uma competição. Quem tirava mais certificação entre eu e ele.
E ele é um cara, até depois eu vou te passar o contato dele, tu pode com certeza conversar com ele, é uma figuraça. E a gente, tipo, É, que tinha uma competição, mas era na irmandade, assim. Tipo, não era competição de eu quero ser melhor que ele, era assim, porra, quero estudar essa parada, quero entender desse negócio, sabe? Quero projeto grande. E aí, cara, na época, ele fez o CCNP e me motivou. Aí eu fui lá e fiz também. Ele fez o CCDP, passou, eu falei, pô, vou fazer essa parada aí também. Porque daí, conversando com ele, eu entendi a mesma coisa que tu falou. O CCDP, ele dava uma visão mais de projeto, de coisas que a gente não via no dia a dia, no Bit, no Byte. O CCDP fala de projeto de Wi-Fi, fala de projeto de telefonia, coisas que telefonia IP da Cisco no passado não era tão grande como hoje, tipo, há um tempo atrás, né? E aí, cara, hoje a gente fala de Unified Communications, que eu já nem sei mais quais são os produtos que a Cisco tá vendendo, porque não é mais no meu dia a dia, né? Na época tinha o Call Manager, eles começaram, daí tinha os telefones, daí tinha o Unity, que era de voice e-mail, né? sim. Então, cara, daí o que que aconteceu? Eu fiz o CCDP, que me deu uma visão de projeto, né? E aí foi daí que eu entendi, cara, eu quero mais de projeto, né? E aí eu fui para a Teltec e a Teltec eu era cara assim, eu ainda metia a mão na massa, mas eu dava muito suporte para o time de pré-vendas e comercial. O cara queria vender um projeto, cara, consigo fazer isso aqui? Daí eu olhava a documentação, pô, dá, vamos validar isso aqui, validava com o pré-venda junto, entendeu? Então, tipo, era uma parte, uma consultoria técnica, um cara mão na massa. E aí, cara, lá na Teltec, eu comecei a criar muito interesse pela parte de telefonia IP, que na época tinha o CCNA Voice. Aí, cara, eu fui para a Teltec e na Teltec, internamente, eles usavam o Call Manager no roteador, Call Manager Express. Você lembra dessa parada? Lembro, implementei isso. Tá. Então, e aí, cara, a gente tinha um escritório em Florianópolis e o nosso escritório, a central telefônica era um disco 28, 21, e a gente, todo mundo tinha um fonezinho da Cisco na mesa, que eu já achava o máximo. Quando eu cheguei lá para fazer a entrevista, que eu vi que todo mundo tinha um Cisco na mesa, eu falei, pô, essa empresa aqui deve ser top de trabalhar, hein? E aí, cara, na entrevista, pô, fiz a entrevista lá, os caras gostaram de mim, enfim, mandaram a oferta e tal, a gente acertou. Foi muito legal. E aí, na época, eu comecei a criar interesse. Eu falei, pô. Aí, quando eu fui para a Teutec, tinha só uma pessoa lá, que era, se não me engano, era um dos donos lá, que na época dava suporte na telefonia. E um dia ele estava mexendo e eu fui perguntar umas coisas para ele. E ele falou: ah, tu não tem interesse é, de estudar e tal? Daí eu falei: pô, eu falei, já era uma parada que sempre me interessei, né? Falei, vou estudar isso aí. Pensei comigo, né? Ele não falou mais nada. E aí, cara, na época, o que que aconteceu? O Samuel, esse meu amigo, ele tinha saído da V-Office também. Ele foi para trabalhar na época na CPM Braxis, dentro de uma empresa de energia, e ele estava cuidando de um projeto de telefonia IP. E ele estava, e daí a gente conversava direto. E ele mudou para uma outra cidade lá no Brasil. Falou, cara, isso aqui é muito massa, tô mexendo com call manager, com telefonia IP. E aí, claro, tu tem que fazer os switches, tem a parte de Uhum. QoS nos switches, tem a parte toda de configuração dos routers de WAN, com MPLS, QoS e tal. Falei, pô, que da hora, né? E era um projeto gigante, assim, dentro de uma empresa de energia lá, AES Sul, se não me engano. Daí ele conversava comigo e, cara, eu comecei a ficar interessado naquela tecnologia também. Então, tipo, tudo tem a ver com desafio, né, cara? Se tu vê Sim, das coisas que eu tô te contando. Ah, sim. pô, era o CCNA, era o CCNP, aí o CCDP, aí começou a parte de voz. Cara, daí eu comecei a estudar a parte de voz, fiz o CCNA Voice, fiz o CCNP Voice na época. Esse foi difícil, porque não era uma coisa que eu manjava muito, assim, era de roteador e tal, mas tinha muito detalhe, assim, de que eu não tava no meu dia a dia ainda. E aí, engraçado que logo depois que eu tirei todas essas certificações, a Teutec começou a vender muito telefonia IP para os clientes. Ok. Muito. E aí, não por mim, mas a coisa aconteceu. Começou a aparecer projeto e vender e assim, assado. E aí, depois, uma época, a Cisco comprou a Thunderbird. Tu lembra dessa história? Não? Tá. Teve a Cisco hoje tem produto de vídeo, mas na época ela não tinha, né? Então, quando começou a entrar essa Thunderbird, ela comprou a Thunderbird e fez virar os produtos de vídeo que tinha na época, né? Para integrar no Call Manager e nas outras soluções. Enfim, cara, e aí eu comecei a instalar projeto de telefonia IP, daqui a pouco fazendo de novo, routing, switching, firewall, mexendo com outros vendors, tipo, acho que até que tinha parceria com o Palo Alto, pô, Uhum. adorava mexer no Palo Alto, daí, tipo, também tinha projeto de instalação de firewall, coisa, cara, assim,
como tu entende de Cisco, se jogarem um HP na tua mão, um Extreme, tu vai olhar o equipamento, o datasheet, não, o manual de configuração, cara, tu ajustar o comando. É Tu vai sintaxe só. aprender. Sintaxe. Tu pega um Firewall Linux, FortiGate, Asa, Palo Alto, tu sabe qual é o propósito do equipamento. Então tu vai pegar e vai Exato. fazer. E aí, cara, a Teutec, assim, fiquei 4 anos e 3 meses lá. Foi muito projeto, muita coisa, ganhei muita bagagem, muito, muito, muito. Mas aí começou a pesar um pouco da vida pessoal. Porque o que que acontece? Na Teutec, a maioria dos projetos eram fora de Florianópolis. Então a gente tinha que viajar bastante, ficar fora de casa. Eu instalava muito equipamento, né? Tipo assim, vou instalar um projeto num tribunal lá, que a Teutec vendia muito para cliente de governo no Brasil. Então, tipo, vou instalar cinco faros, 5 Palo Altos. Hoje, eu acredito que por causa da pandemia, você consegue fazer muito desse trabalho remoto. Tipo, colocar no rack, você consegue contratar uma empresa que coloca no rack, fazer o cabeamento, você faz todo o projeto antes, deixa pronto até o dia, talvez, da janela de manutenção para fazer vamos dizer assim, você tem o asa, quer mudar para um Palo Alto. Até aquele momento de virada de chave, talvez o técnico está E lá, o talvez o técnico técnico... de campo, né? Tem um técnico de Exatamente. campo que faça esse trabalho manual, heavy lifting. No passado, eu fazia. Eu ia lá para instalar um 6500, cara, o cara tinha um switch, um Enterasis, que era o core da rede do cara. Beleza, eu configurava o equipamento inteiro dele. Algumas vezes tinha uma empresa local para ajudar com o cabeamento, às vezes se não tinha, cara, botava uma luvinha e vamos trocar cabo. Vamos fazer o negócio funcionar. Funcionou lá, tá vendo errado, tá com esse problema, bora. E foi assim, cara, eu nunca tive problema. Se tu me pedir para trocar uma lâmpada no escritório, eu vou trocar. Tem gente que se apega no... Eu não vou dizer... Eu acho que há muitos se você tem sangue nos olhos e você tem vontade de fazer as coisas, o que jogarem no teu colo, tu vai fazer acontecer. Então, cara, até que foi uma experiência muito legal, mas aí começou a pesar na época que eu era casado, e eu estava viajando muito, e eu acho que começou a pesar um pouco da vida pessoal de não estar mais tão contente com todas essas viagens. Okay. E aí eu comecei a pensar, pô, cara, acho que eu preciso dar uma parada porque eu não estou dando atenção para a pessoa que está comigo. É aquele ponto que eu te falei. Estou num momento legal de carreira, e aí começou a pesar também o que, cara? Como eu estava na Teutec, daí eu fiz o CCNP de voz, eu falei assim, pô, eu acho que agora chegou o momento de tentar o CCIE. Aí que foi a história. E a Teutec estava com incentivo de virar, aumentar a parceria com a Cisco, daí precisava do número X de CCIE, né? Daí a gente fez um projeto interno lá, tinham 4 pessoas que na época estavam interessadas em tirar o CCIE, acho que na época só precisava 2, mas aí a empresa estava interessada em ter mais gente, para caso alguém saísse, porque sempre acontece essas coisas, né? E aí, cara, a empresa ajudou a gente, né? Deu tempo, custo, enfim, fez algumas coisas lá para nós, para 4 pessoas. Pô, se eu não me engano, dos 4, três passaram e eu fui o único que não passei. Mas são coisas da vida. E aí, com toda Mas, essa pressão mas do como é que foi, Fala, como é que foi fala. essa preparação para esse CCIE? Tá, então foi assim, ó. Na época, Vender a ideia eu te para a falo. esposa, que a É, empresa já queria, mas vender a ideia para a esposa alinhar a vida para essa nova temporada. isso. Daí, o que que aconteceu, cara? Na época, a gente tava com vários projetos e a maioria era fora de Florianópolis. Então, tipo, viajava muito. Muito, muito, muito. Então, o tempo já era curto pra vida pessoal. E o que eu negociei com o meu chefe lá na época, né? Eu falei que eu preciso de meio período por dia para me dedicar. Aí eu falei, a gente desconta do salário, faz alguma coisa no sentido, eu não sei. Eu joguei essa ideia, e eles me deram uma contraproposta. Tipo, eles iam me dar tempo para eu estudar. Então eu estava trabalhando meio período. Ou eu trabalhava de manhã ou de tarde, dependendo das coisas que eu tinha para fazer, se eu tinha algum suporte remoto, alguma. Meio que me deram uma flexibilidade na minha agenda. Eles começaram a me tirar de muitos projetos, de para eu viajar menos, né? Alguém ia fazer o projeto e eu ficava meio que de suporte, ou eu viajava menos, fazia menos projeto, enfim, eles me deram mais tempo para estudar e meio período. Tava um ritmo frenético, assim, eu tava estudando, tipo, sem mentira. Eu acho que mais de 8 horas por dia, né? Porque daí eu tava sempre tentando, tava tentando encaixar a tarde e a noite para estudar. Eu ia trabalhar de manhã, trabalhava até um pouco, ia trabalhar mais cedo, de umas 7 até umas
sei lá, 1 hora, uma e pouco, ia para casa, lab. Daí na época já tinha pro CCIE que eu estava tentando fazer, na época eu estava tentando passar no CCIE de Routing Switch. Mas e daí de novo, né? Por que que eu comecei a estudar pro CCIE de Routing Switch? O meu amigo lá, o Samuel de novo, começou a me pentelhar, me incomodar, dizer, pô, cara, vou fazer o CCIE e tal, não sei o quê. Daí eu olhei assim, pô, acho que também já tá na minha hora. E Hum, começou, cara. E, beleza, ele fez, acho que também ele fez algumas vezes e não passou. Não, não é fácil, não é nada fácil. E aí eu comecei a estudar, né? Eu trabalhava meio período, estudava de tarde, de noite, às vezes eu passava do período, ia dormir tarde, porque daí eu ficava fazendo lab, eu peguei os uhum. materiais da Aine, comprei os materiais da Aine, e eu estava subindo o IVNG no meu notebook do trabalho, que era uma máquina boa, já dava para emular basicamente tudo que a prova pedia. Tinha só algumas limitações na parte dos switches, porque o IVNG não emulava tão bem na época, mas eu acho que hoje já está funcionando bem melhor. Cara, eu acho que, eu não quero te mentir, mas foram 6 meses assim nessa loucura, Intenso. trabalhando meio período intenso, estudando todo dia, umas 8 a 10 horas, e lendo livro. Quando eu estava de bobeira no trabalho, também estava lendo coisa, estudando coisa, mais o final de semana era sábado, domingo. Quando eu não estava com a mulher, com a esposa, era, cara, de lab, estudando. Daí, só que, vou fazer um parênteses aqui, eu estava estudando esses primeiros 6 meses sozinho, só eu. Aí eu fui fazer a primeira. Daí o que que aconteceu? Eu estudei os 6 meses sozinho. Eu achava que eu estava legal para passar na prova. Ah, Ok. beleza, dá para encarar. Dá para encarar. Eu estava fazendo os simulados do ANI e estava passando. Eu falei assim, cara, acho que dá. Mas aí, o Samuel de novo tinha ido para a Índia. E ele fez um treinamento lá. E a gente estava olhando para ir fazer o bootcamp da Cisco Internet Work Experts, né? Que a gente tinha Ok. comprado todo o material, a gente ia fazer o bootcamp lá. Cara, era muito caro. No Brasil, quando você tem que pagar as coisas em dólar, tipo, naquele tempo já era de chorar. Aí eu falei assim, pô, cara, que outras opções a gente tem? Daí, eu não sei como, a gente acabou chegando em alguns fóruns da Cisco, alguma coisa, o pessoal indicando um colégio, tipo uma escola de TI na Índia. Aí eu falei assim, pô, cara, o que que eu vou fazer na Índia, né, mano? Tô longe pra caralho, eu não conheço nada. Será que vai dar certo? Será que não vai? Aí o Samuel era mais destemido, ele foi na frente. Cara, daí o bicho todo dia conversando comigo, fuso horário, a comunicação não era como é boa hoje em dia. Tipo, a gente tem WhatsApp, tem várias maneiras de ficar online e se conectar. Não era naquela época. Isso aí a gente tá falando, cara, 13, 2014. Já tinha algumas ferramentas, mas não era tanto como é hoje em dia. Hum. E aí Samuel ficou 1 mês de bootcamp lá na Índia, que daí tinha todos os equipamentos, todos os hacks, tinha uma pessoa dedicada todo o tempo a você, e era muito mais barato do que ir para os Estados Unidos. Daí ele me explicou como é que funcionava. Quando eu estava tipo no meu terceiro mês ali do meu estudo CCI, eu comecei a plantar essa ideia na minha cabeça e comecei a trocar e-mail lá com a empresa da Índia, né? E aí acabei me matriculando no curso, acertamos a data, comprei a passagem e fui. Cara, foi uma experiência muito louca, porque a Índia é Hum. completamente diferente do Brasil. Tinha bastante angolano lá, fazendo Também. treinamento na mesma escola de. Eu tenho todos eles no meu LinkedIn até hoje, tá? Eles trabalham num banco na Angola. Acho que o banco mudou de nome. Se não me engano, era Banco Poupança e Crédito. É isso? Tem esse banco, tem o BPC. Eu acho que tinha uns quatro. E aí, como eu falava português, a gente acabou ficando amigo lá. Ok. Eu e eles. E eles só que eles estavam fazendo curso de. Tinha um que estava fazendo curso de Certified Ethical Ethical Hacker. hacker. Yeah. Que ele trabalha com security. Tinha um que estava fazendo curso de CCNP de voz. Ok. E os outros dois estavam fazendo curso de Microsoft. Mas eram todos muito gente boa. Trocamos várias ideias. E, cara, o curso. Por que que o da Índia foi melhor? Eu não lembro o nome. Ah, o nome da empresa. Deixa eu lembrar. Koenig Solutions era o nome da empresa. Eu tava aqui a ver, eu não quis falar, mas é a Kuning. Yeah. Isso. Daí, cara, foi muito legal. Tinha uma indiana lá, a minha professora, ela ficou comigo o tempo todo. E aí, o que que ela me ajudou? Ela me ajudou a criar uma metodologia para limpar os problemas da prova. Porque daí, o que que acontecia? A gente estava seguindo os materiais da Aine lá com ela também. E só que eu estava fazendo as coisas numa forma que ela não estava gostando.
Ela disse assim, ó, chega aqui o primeiro dia, descansa e tal. Amanhã a gente conversa. Quando eu fui o primeiro dia, me apresentaram ela e tal. Então ela falou, ó, o que tu quer? Qual é a tua ideia? Daí eu falei, eu quero fazer a prova. Já estava com a prova marcada. Eu estava fazendo treinamento em Delhi e aí a prova era em Bangalore, na Cisco, Bangalore, se não me engano. E aí a prova já está marcada. Daí ela falou, o que tu quer fazer? Eu falei, cara, eu preciso aprender a gerenciar tempo, que essa era a maior dificuldade que eu tinha nos estudos. Eu preciso gerenciar tempo para conseguir terminar a prova durante o tempo que a gente tem. Que na época que eu estava fazendo a prova, eu não estou 100% alinhado com o que está sendo feito hoje no CCIE, mas era a prova de configuração e de troubleshoot. Então você tinha 8 horas no total. 3 mais 5. Era 3 mais 5. Eu acho que era 2 e 6, cara, no 2 e passado, que tu 6? fazia o troubleshoot primeiro, Sim. e aí depois tu fazia mais 6 horas para fazer o de configuração. Se não me engano, Ok. era assim. Ok. Aí eu falei para ela, cara, eu preciso que tu me ajude a. Porque tem uma coisa no Cisco, lá no CCIE, quando você está na parte de troubleshooting, mesmo que você resolva o problema, não quer dizer que você acertou. Porque se você mexeu demais nas configurações onde eles não querem, eles invalidam a sua resposta. Sim. Cara, moral da história. Ela me ensinou uma metodologia para limpar os problemas na prova do troubleshooting e me ajudou a gerenciar meu tempo para terminar a prova durante o tempo que eu precisava. Ela era muito gente boa. Ela era muito querida, tipo gente boa mesmo. E o salário dela era pequeníssimo. Ela me contou quanto que ela ganhava em dólar, que daí tu converte para a moeda dos indianos, acho que é a Indian Rupee. Uhum. Cara, ela ganhava tipo coisa de, acho que era 1.000, 1.500 dólares. Era muito pouco para o que ela manjava. Ela era muito foda. Ela manjava muito. Ela me olhava, ela sentava do meu lado e eu tinha meu laptop, eu conectava numa tela e ela ficava olhando tudo que eu estava digitando. Tudo que eu digitava, ela só ficava me vigiando, assim, sabe? E olhando o que eu estava fazendo. Daí ela fazia anotações. Ok. Ela terminava o lab, daí a gente estava cronometrando o tempo, né? Acho que os 2 ou 3 primeiros dias ela fez isso comigo, que ela queria ver como é que eu tava. Ela falava, terminou? Ela falou assim, cara, vamos sentar, vamos conversar. Ó, isso aqui não tá certo, tu tá fazendo isso aqui, pá, tem que melhorar. E eu achava que eu tava legal, né? Então, daí começamos a fazer, melhorar, e começamos a terminar com o tempo sobrando. Então, teve dias, cara, que do jeito que ela tava me ensinando, eu tava conseguindo fazer 2 labs por dia, os mock labs do ANI. Eu falei, pô, cara, eu tô bem, eu tô bem. Se eu tô conseguindo terminar 2 labs por dia, eu tô bem. Sim. Aí, beleza, terminei todo o treinamento lá com ela. Porque o legal da Koenig, cara, era que tinha, além de todo o treinamento, eles forneciam hotel e comida. Então, tipo, era mais vantagem do que o americano, que acho que era só o treinamento. Eu tinha que pagar o hotel, eu tinha que pagar a comida, enfim. E o valor era muito menor do que nos Estados Unidos. Daí, pô, moral da história. Fui lá para Bangalore. Meu Deus, nervosismo, cara. Tava nervoso na primeira prova, nervoso, suava. Minhas mãos estavam suando, uma suadeira, velho. Nervoso, nervoso demais. Muito nervoso. Eu acho que eu tava botando muita pressão em mim pra passar na primeira vez. Porque eu tava. O Samuel, ele fez 2 vezes também. E ele na primeira não passou. E ele fez lá na Índia também, ele não passou lá. No mesmo lugar, ele foi, fez o treinamento com uma outra pessoa. E aí ele fez a prova em Bangalore e ele me ligou. Falou, cara, não passei. Foi mal, velho. Fiz um monte de erro e tal. Falei, calma, velho, calma, tu vai voltar, vai estudar, vamos conversar, e a gente, né, meio que casou, a gente não estava estudando junto, mas a gente estava na época ali de fazer toda a Uhum. preparação junto, né, mas a gente não estava estudando 100% junto. E aí, pô, fui lá, fiz a prova, cara, no troubleshooting eu consegui, eu acho que eram 10 questões que tinha que resolver o problema, eu resolvi 8 e terminou o tempo. Não consegui tocar em 2 perguntas, então eu já sabia que eu ia rodar. Sim. Já tinha o seu Aí, céu. daí eu falei assim, pô, velho, vou embora dessa merda. Não vou nem terminar a prova. Foda-se, vou fechar essa merda e vou embora. Fiquei brabo, assim. Eu acho que, eu não lembro se foi parada para almoço, que depois do troubleshooting, e que daí eu pensei assim, eu tava comendo, assim, que me deram, que era um sanduíche lá Sanduíche de dois se mil tô... dólares. Não, era um sanduíche, um Mac Spice lá, um McDonald's cheio de pimenta. Que a comida na Índia era apimentada para quem tava para mim que morava no Brasil, chega lá na Índia, né? Aí, cara, comi aquele sanduíche, mas aquele sanduíche me desceu atravessado. Eu falei assim, porra, bicho, eu vou embora dessa merda. Não vou passar mesmo, cara. Eu vou embora daqui. Mas aí veio uma luz, falou, cara, fica aí, velho.
Fica aí, faz a prova, mesmo que tu não vai passar porque tu já sabe que tu não vai passar no troubleshooting, faz a prova de configuração para tu pegar a experiência. Eu pensei também, daí eu comecei a pensar, né, cara, pô, vou pro hotel fazer o quê? Eu vim pra cá pra fazer essa porcaria dessa prova e passar. Tá, tudo bem, não vai dar de primeira. Vamos lá, vamos lá. Cara, voltei do almoço, tomei uma coquinha, né? Tomei uma coquinha gelada, acho que deu uma calibrada no açúcar, no sangue. Falei, vou fazer essa parada. Cara, sentei, fiz a prova lá de configuração. Aí só que eu não sabia se eu tinha passado ou não. Aí eu fui pro hotel, tava louco pra vir embora, né? Porque eu já tava um mês fora de casa, tava lá na Índia. Aí, pô, veio resultado, não passou. Não passou no troubleshooting, não passou na configuração. Aí eu falei assim, cara, putz, fiquei naquele baque. Acho que foi a mesma sensação, talvez pior, de quando eu não passei no CCNA. Que eu achei que eu tava bem, cara. Pô, eu tinha feito todos os labs da AINE sozinho, tá? Tinha feito lá com a professora, ela tava olhando tudo que eu tava fazendo. Ela falou assim, cara, eu acho que tu pode passar. Eu pensei, pô, beleza, ótimo, né? Se eu passar de A primeira, expectativa ótimo, estava resolvo. alta. Tava alta. Cara, pô, veio aquele soco assim, né? Parece uma luta. Tomei um cruzado de direita, assim, e eu falei, putz, não tô preparado o suficiente, cara. Tenho que ver o que que eu tô pecando que eu não tô. Tá, gerenciamento de tempo, resolvi. Mas tem mais coisa que eu tô faltando. Aí eu comecei a pensar. Comecei a ler o blueprint da prova de novo, olhar os tópicos que eu tava fraco. Falei, tá, vamos começar a estudar. Só que daí, tinha um outro amigo meu que também estava querendo fazer a prova. Não mais o Samuel, porque o Samuel Uhum. tinha feito, tinha passado. Então eu voltei pro Brasil, tava chateado pra caramba. Daí pensei assim, vou fazer a prova de novo, mas vamos devagar. Eu acho que deu. Eu voltei pro Brasil, deu uma semana ou duas, e eu comecei a estudar de novo. Comecei a focar nas coisas que eu precisava. Comecei a ler o blueprint, e aí tinha esse amigo meu, o Guilherme, que ele também queria fazer o CCIE. E aí a gente começou a estudar junto, cara. Só que sabe como é que a gente fez dessa vez? A gente marcou um horário e todo dia a gente estudava junto de noite. Daí o que aconteceu? No trabalho, como eu já tinha feito a primeira tentativa, eu não tinha mais o meio período só para trabalhar. Ok. Eu estava trabalhando todo o tempo. Então, eu estava começando a estudar só de noite. Durante o dia eu tinha que trabalhar, porque o incentivo que a empresa tinha me dado eu não conseguia, né? Não consegui passar. Já ficou meio chato já, né? Mas aí, cara, os projetos começaram a aumentar. Nessa época foi complicado, mas aí o que que acontecia? Eu sempre, eu e o Guilherme, a gente sempre marcava uma sessão tipo Webex, uma sessão Uhum. assim, e a gente estudava junto de noite. Como que a gente fazia? Ele fazia o lab e eu assistia ele fazendo um dia. No outro dia eu fazia os labs e ele assistiu fazendo. E de novo, a gente ia pegando e olhando um que o outro estava fazendo e fazendo anotação e dizendo, cara, acho que tem que melhorar nisso, tem que melhorar nisso, isso não está Ok. legal. Olhando o blueprint de novo, as coisas que eu ficava meio na dúvida de fazer na hora, talvez problemas que eu tive quando eu estava fazendo a prova lá, eu comecei a rever o material, cara. Tipo, rever tudo de novo. Sabe aquela coisa de tu não pratica, tu esquece? Eu acho que meio que tu vai passando uma. Por exemplo, você estudou o SPF. Beleza, vamos pro EDRP. Uhum. Beleza, acho que eu tô legal no SPF. Não, volta lá, volta lá. Voltou. Vamos estudar de novo, sabe? Coisas BGP, volta. Tinha várias coisas, né? A prova é super complexa, é bem difícil de passar. Cara, daí de novo, estudando, viajando, fazendo sessão remota todo dia. Quando eu estava em Florianópolis, a gente fazia sessão remota de noite. Quando eu tinha que trabalhar, que eu estava viajando, eu voltava pro hotel correndo, fazia meu trabalho durante o dia, eu voltava pro hotel correndo, sessão remota, eu e ele, mesma coisa, mesmo pique. Final de semana, tudo junto e tal. Cara, daí fui para a segunda tentativa, se não me engano, foi em São Francisco. Fui fazer, e o Guilherme, eu não lembro onde ele foi fazer. Acho que foi fazer a primeira tentativa dele em outro lugar. Era nos Estados Unidos também. O Guilherme fez e passou. E os outros, daí eu fui e fiz, não passei de novo. Mas dessa vez, na segunda vez, eu consegui gerenciar e fazer todos os troubleshootings, né? Eu terminei o troubleshooting. Ok. Pensei comigo, passei, porque eu resolvi todos os problemas que tinha lá na minha prova. Só que aí entra naquela coisa de tu fazer a prova e tu não tocar demais na configuração. Eu falei, beleza, consegui terminar no tempo, vou passar. Hum. Fiz a configuração, beleza. Aí, pô, fui pro hotel, veio a resposta. Não passou. O troubleshoot você faltou uma questão. Falei, pô, que porcaria. Aí eu pedi uma revisão de prova. Hum. Tem que pagar uma nota, né? Não é barato, porque eu acho que eles já fazem de propósito para tu não pedir. Cara, daí
veio a resposta, não. Não tem revisão, não tem nada, não passou. Não fizeram a Ai, cara. revisão? Não, eles fizeram a revisão, mas aí veio a Ok, resposta que não tem alteração do resultado da prova. ok. Tipo, não foi corrigido do jeito que foi corrigido, você passou na configuração, mas no troubleshoot você não passou. Aí eu falei assim, pô, cara, de novo, velho. E todos os caras que estavam estudando comigo lá na empresa que eu trabalhava tinham passado. Eu tava me sentindo um lixo, tava muito foda, tava muito mal. Psicologicamente falando, né? Aí eu falei, cara, quer saber? Eu vou estudar de novo, velho. E vou de novo. Terceira Beleza. vez. Terceira vez. Aí marquei a prova, a segunda, terceira lá na Carolina do Sul, em Raleigh, nos Estados Unidos. De novo, né? Passagem, viagem, hotel, pá, pá, pá. E casa, a minha esposa aguentando, ex-esposa, né? Aguentando no osso que eu tava estudando muito, cara. Eu queria passar. Não tinha outro objetivo de vida senão passar no CCIE, cara. Pô, bicho. Daí essa última de novo, cara. Eu comecei a debulhando material, lendo blueprint, pegando. Daí eu não estava mais na AINE só. Eu peguei outros labs de outras pessoas, de outras empresas, comecei a fazer, resolver e tal. E eu comecei a ficar confiante de novo. Falei, agora vai. Fui para os Estados Unidos, fiz a prova, pô, terminei troubleshooting, acho que passei. Veio a configuração, pum, passei. Veio resultado, não passei. Pô, no meu hotel, tinha dois caras que fizeram a prova comigo no mesmo dia. Os caras passaram. Dois indianos. Cara, eu fiquei tão brabo, velho. De novo, vou pedir revisão de prova. Pedir revisão de prova, não muda o resultado, você não passou. Cara, daí eu falei assim, quer saber? Pô, 3 vezes, velho. Eu não vou tentar mais essa merda. Foda-se essa porra desse CCIE. Aí no fim, como a empresa estava ajudando, eu fiquei devendo dinheiro para a empresa. Eu tinha uma moto na época, vendi a moto para pagar a empresa. E aí, cara, toda essa história que eu tô te contando é para falar que eu me desgastei por conta do CCIE e desgastou meu relacionamento um pouco também. E aí tinha uma das empresas que a gente atendia, tipo, eles abriram um processo seletivo para uma vaga de engenheiro de redes, uma empresa de energia lá em Florianópolis, que é que elas têm a empresa de energia a sede em Florianópolis, mas eles têm usinas hidrelétricas e eólicas no Brasil inteiro. É uma empresa grande lá. Cara, daí abriu a vaga lá, eu me apliquei, o salário no começo era, tipo, empatava com o que eu ganhava, mas eu já não queria viajar tanto, tipo, já estava numa outra vibe, sabe? Eu queria só ter Ok. passado no CCIE que acabou não acontecendo. Eu acabei trocando de emprego, né? Fui para essa empresa, não viajava mais, e desisti do CCE por um tempo, cara. Eu acho que passou sei lá, uns 6 meses. E eu falei, cara, pô, todo mundo que eu conhecia, os meus amigos, que eu tinha botado pilha, todo mundo tinha passado. Eu falei assim, pô, cara, só eu que não passei? Pô, bicho, tá. Cara, aquilo me chateou bastante. Mas aí eu falei, segue a vida. Aí eu tenho um amigo que ele mora em Portugal, o Cássio. Ele trabalha na Cisco hoje. Ele falou assim, cara, eu quero fazer o CCIE. Daí eu falei, bicho, tu vai fazer sozinho, eu não vou estudar contigo. Eu estava traumatizado. Não, eu falei, cara, eu não vou fazer essa porra de novo, velho. Já fiz 3 vezes e não passei, não é pra mim, eu não sou bom o suficiente, não vou passar nessa parada. Daí ele olhou pra mim, botou a mão no meu ombro, falou assim, cara, nós vamos fazer o CCIE de Data Center. Eu olhei assim, Data Center, velho. Que cai na prova Data Center? É Nexus, cai MDS, cai UCS, cai VMware, tem que fazer. Que na época era o. Tu se lembra do OTV? Overlay Sim, Transport Virtualization? Tá, isso foi. aí caiu na prova. Tipo assim, tinha rede, mas tinha toda uma parte de data center, de storage, coisa que eu nem sabia que funcionava. Como é que funcionava? Tipo assim, eu tinha uma ideia, mas não sabia como é que era. Aí eu falei assim, cara, porra, eu não sei nada disso aí, mano. Daí ele falou, cara, eu te conheço. Vamos comigo, nós vamos passar nessa parada aí. Aí eu falei, pô, lá vou eu de novo, né? Daí eu falei, tá, cara, mas como é que a gente faz lab nesse negócio aí? Porque, pô, precisa de UCS. Aí eu comecei a olhar o blueprint da prova. Eu falei, cara, como é que a gente vai fazer lab desse negócio? Porque no routing switch, em Silésio, tinha o IVNG, né? Então, E tipo, era eu só, acho a que versão que fizeste era só routers e switches e acabou. era bem diferente do que está hoje em dia, né? Então eu falei assim, cara, como é que a gente vai fazer lab desse negócio? Daí ele achou um desenvolvedor que tinha os labs da AIN montado com o CS, MDS, Storage, tudo que tinha na prova. O Cisco 7000, 5000, os NX, Nexus, acho que era 7. Os 2000 e tal. Falei, caralho, falei, tu é bom mesmo, hein, bicho. Aí, mesma coisa, eu e ele. Daí ele fazia a mesma coisa que eu, mas ele trabalhava mais na parte de. Ele mexia mais na parte de VMware, de storage. Por isso que ele fez o CCNP de data Center e a gente trabalhava em projetos juntos, separados. E ele atendia um cliente, eu atendia outro. Então a gente estava sempre viajando
E na época, né? Mas a gente ficou amigo. Daí eu fui para a empresa de energia e eu tava mais em casa e ele seguia viajando. E aí eu falei, cara, tá, quer fazer? Eu falei, vai ser a minha última tentativa, cara. Se eu não passar nessa prova aí, eu não vou tentar mais. Se você não é para mim, eu já gastei 3, eu acho que isso aí já eu continue já. Eu já nem sei se eu devia estar fazendo. Cara, começamos a estudar. E na época, os materiais da AINE eram só 2 laboratórios, cara. Não tinha muita coisa, assim. A prova era bem comparado ao CCIE de Route Switch, era só configuração. Não tinha Ok. troubleshooting. E, pô, a gente começou, cara, eu acho que a gente estudou uns 3, 4 meses fazendo lab todo dia. Lab. E aí ia ter um laboratório remoto no Brasil, os Mobile Labs São Paulo. Falei, tá, beleza, não precisa viajar para fora, vamos fazer a prova em São Paulo, e aí vai ser esse dia aí, e é isso aí. Cara, a gente marcou a prova, eu e ele, a gente tava na mesma sala. A gente, tá, daí chegamos lá em São Paulo, ficamos num hotel diferente, fomos fazer a prova e tal. E aí no almoço eu olhei pra cara dele, que daí o Proctor não queria que a gente conversasse, né? Tipo, o Proctor já tá ali pra não deixar ninguém conversar, é aquela pressão e tal. Daí eu olhava pra ele assim, e ele olhava pra mim, e eu olhei pra ele e falei, já falei pra ele assim, cara, sacudi a cabeça, acho que não vai dar. Aí ele olhou pra mim e falou, nem falou nada, ele só sacudiu a cabeça assim. Daí, beleza, eu falei, vambora. Né, parou a pausa para o almoço, mas pelo menos a prova era só configuração, né? E no gerenciamento de tempo, eu estava meio atrasado na primeira parte. Eu tinha que ter terminado um pouco mais de coisa do que eu tinha me programado. Cara, daí eu parei para o almoço, eu falei, bicho, eu quero passar nesse negócio. Vai ser a última vez que eu vou fazer. Eu vou me concentrar, vou focar e vai sair. Tu já olhou aquele filme, eu não sei como é que é a tradução, em português é o Se Beber Não Case, Hangover? Hangover. Estou a ver. Tá. Que tem um cara que é maluco lá, eu esqueci o nome dele, que ele joga, tem uma hora que ele vai jogar no cassino, ele fecha os olhos, os números, as combinações começam a vir na cabeça dele, Eu vi sabe? isso. Lembra disso? Aí, cara, eu falei assim, pô, eu quero passar nesse negócio, velho. A prova não é difícil. Eu falei, eu vou fazer essa parada acontecer. Daí, cara, eu entrei num hiperfoco depois do almoço e comecei a fazer as coisas e o que eu tava com problema eu resolvi, as respostas começaram a vir, as coisas começaram a vir, começou a coisa a funcionar e tal. Eu subi a configuração, eu vi as histórias de VM subiram tudo certinho, a configuração está funcionando perfeito. Falei, cara, terminei a prova. Eu acho que a prova era tipo 8 horas, eu terminei em, sei lá, 6. E aí assim, quando eu terminei, eu ainda testei todas as coisas que eu tinha configurado umas 2 ou 3 vezes para ter certeza, né? Porque esse é o Sim. principal, assim, né, da configuração. Vai lá, testa, olha de novo, revisei a prova várias vezes, que isso a indiana me ensinou. Então, tipo, cara, assim, é foda, mas eu acho que as 3 primeiras vezes eu ainda não estava pronto para passar. Hum. Sabe, foi um pedaço de cada uma das tentativas e todo o processo que eu tô te contando foi parte para eu conseguir no CCI de Data Center passar. Ok. Cara, saímos da prova, eu falei, "Cara, seja o que Deus quiser." Daí no táxi, eu e o Cássio, a gente estava voltando pro hotel e eu olhei para ele e o falou, cara, não sei, vou rezar agora, eu não sei se vai dar. Eu falei, velho, olha, a minha configuração estava funcionando, eu revisei um monte de vezes. Se não der, é porque não é para ser. Cara, fomos dormir. No outro dia eu acordei no Brasil, um e-mail da Cisco. Falei, minha nossa senhora, é agora, velho. Aí abri, você passou. Falei, puta que pariu, cara, dei um erro naquela porra daquele hotel lá, bicho. Eu falei, minha nossa senhora. Aí eu peguei e liguei pro Cássio na hora, falei, e aí, bicho, meu, passou, passei. Me falou, cara, passei também. Falei, filha da mãe, passamos nessa porra, caralho. Cara, foi assim, muito bom. Passou, né? Cara, foi foda. Não foi fácil, tem que ter muita dedicação. Eu não vou dizer. Daí, claro, né? Nessa época aí o casamento acabou indo pro vinagre, na época, né? Então, assim, pô, velho, é uma parada que, putz, consome tempo, consome mental, é difícil. Cara, tu tem que querer muito e tu vai abrir mão de várias coisas para chegar lá. Não é fácil. Tu, olhando até o momento em que tu viste que passaste, foram quanto tempo no total, assim, de jornada? Cara, Desde, eu ok, eu vou acho, fazer isso e consegui. cara, não quero te mentir, eu acho que. Eu posso até olhar as datas aqui das provas que eu fiz, mas eu acho que foi 1 ano e meio para 2. E é naquele estado sempre de tensão. É muito difícil, cara. Tu sabe, quando tu entra na sala lá com o Proctor, velho, tu se coloca numa pressão, mesmo sem tu querendo,
mesmo tu achando que tá na boa, tu se coloca numa pressão. A última vez que eu fiz a prova lá em São Paulo, eu tava muito nervoso, de novo, antes do almoço. Eu tava com a mesma suadeira lá da primeira vez que eu fiz lá na Índia. Sempre, cara, nunca foi simples, nunca. E ainda no meio da minha prova lá, eu não me lembro, mas tinha uma parada que não tava funcionando. E não era culpa minha. Eu chamei o Proctor. O cara olhou pra minha cara assim, e ele falou: "Ah, resolve aí". Daí eu falei assim: "Meu Deus, porra, isso aí é foda". E porque nas outras vezes que eu tinha feito, eu não tinha precisado, tava tudo funcionando de boa. É lá como a gente tava com o laboratório remoto, cara, tinha uma parada que eu tava tentando fazer que tava muito lenta e não tava funcionando. Aí ele falou assim: "Ah, não tem o que fazer". Eu acho que ele ligou pra alguém. Eu vi ele no telefone com alguém, ele falou algumas coisas lá. Eu não sei se o cara fala ou se ele tá no chat. Ele falou com alguém, cara, porque eu fui pro almoço e aquilo era um pré-requisito para eu conseguir completar o resto da prova. Quando eu voltei do almoço, tava funcionando aquela parada. E, pô, daí eu falei, cara, agora vai. Agora vai. Essa parada aí eu tinha certeza que não era comigo, cara. Ele falou com alguém lá e resolveu. Ele não falou nada pra mim. Eu acho que sim, porque eu lembro-me que eu tive algo, a versão que eu fiz, né? Teve um problema de infraestrutura. Quando tu estás confiante que tu sabes o que tu sabes e sabes que não é um problema de configuração, mas é do underlay, é da infraestrutura e tu não podes resolver, consegues comprovar isso, eles vêm do lado de LEDs. Que no meu caso aconteceu algo do gênero. Eu disse: olha, isso deveria estar assim, não está assim, e se não está assim, é porque não foi feito assim na parte do deployment. Ele fez a análise, avaliou, disse: ok, pronto, continua. Só que eu já tinha essa noção da gestão do tempo. Fui resolver outros problemas para não perder muito tempo a tentar resolver esse problema, porque é aquilo super importante que a pessoa precisa saber durante o exame. E depois eles viram logo do lado deles, tanto é que eles acabaram por compensar o tempo que eu perdi a tentar resolver aquele problema que era da infraestrutura. Mas o que eu entendi, esbarrei no mesmo problema pela segunda vez, só que eu tinha mais certeza para argumentar, é que faz parte do exame. Eu acho que faz parte do exame, tu saberes detectar isso. Eu não sei se está lá, olha, vai ser avaliado, mas faz parte do exame, porque depois tu consegues notar na sala quando as pessoas estão naquele mesmo problema. Alguém está a meter a mão na cabeça, quer partir o teclado, tu vês, esse gajo já está aqui. Já não tens outra saída e vês, não há nada que eu possa fazer desse lado e precisa ser feito algo do outro lado. Mas eu acho que faz parte do exame e eles testam isso. Porque uma das partes dos testes também é emocional, né? É muito emocional, É o cara. É muito emocional. emocional. Tu fez 2 vezes? Fiz, fiz. Cara, assim, passar de primeira, eu conheço muita gente que passou. Não é uma questão de tu ser bom ou não, cara. É uma questão de psicológico. É, 100%. Tem várias coisas que, assim, ó, é até difícil de colocar todas as características ou todas as coisas que fazem. É um somatório, cara. É um E que nem eu somatório. te falei, Yeah. eu acho que nas primeiras 3 vezes, nas 3 vezes que eu fiz, eu realmente faltava um pouco de cada coisa aqui. Aquelas 3 experiências, na quarta, tava lá. Já tinhas aquilo e já não afetaram tanto, se calhar. E aí, cara, voltei do almoço e deu tudo certo. E aí foi. Pô, sim, tirou um peso das minhas costas gigante, cara, porque eu tava me sentindo muito mal de ver todas as pessoas que eu, tipo, eu botava pira nas pessoas e botava, tipo, incentivei eles a fazer o CCIE, os caras passaram, velho, e eu não. Tu Assim, não, pô, tu será não. que eu nunca vou conseguir, mano? Foi difícil. Mas, Tu eras deu o certo. guardião aí, a pessoa que mostrava o caminho. Como passar no CCIE, mas não estava reservado Cara, para ti ainda. ainda é. Cara, não é fácil, mas no fim deu tudo certo. Se tu me perguntasse hoje se eu faria de novo, O segundo cara, CCIE, só se eu trabalhasse na Cisco. não é? Tá, vamos lá pegar Eu, essa parte do trabalho, porque tu conseguiste CCIE, infelizmente o relacionamento, o casamento foi para o vinagre. Breve, foi. Eh, e tu decidiste, ok, vou sair do Brasil, vou para Singapura, já que sou CCIE e sou solteiro. Cara, foi outra coisa também, né? Eu comecei a ver várias das pessoas que trabalhavam comigo, tinham uma experiência, certo tempo de anos de experiência compatíveis com o que eu tinha, eles acabaram mudando para fora do Brasil. Tipo, fazendo entrevistas e pegando vaga de emprego na Europa, Estados Unidos, Inglaterra. Eu vi acho que uns 6 ou 7 amigos mudando para fora.
Foi trabalhar no Facebook, o outro foi trabalhar na Cisco, o outro foi trabalhar numa outra empresa em Amsterdã, o outro saiu, foi trabalhar. Tipo assim, as pessoas que eram próximas de mim, muitos deles saíram, sabe? E eu falei assim, cara, eu não quero me arrepender de não ter tentado isso na minha vida. Eu estava bem no Brasil, estava tudo certo, eu estava trabalhando numa empresa que era super boa, uma empresa de energia, podia ter ficado lá, feito carreira, provavelmente estaria lá até hoje, que lá em Florianópolis é uma das empresas melhores que tem para trabalhar. Tinha um monte de benefícios, o salário era legal, a minha equipe, o meu time era muito gente boa, a galera era muito legal, a empresa era legal. Era uma empresa, a rede era grande, tinha bastante coisa, sabe? Era uma empresa de missão crítica, assim, por conta de toda a parte de energia, todos os projetos que a gente acabou fazendo para ter controle das usinas remotamente, que no começo, quando eu entrei lá, era tudo feito analogicamente pelos operadores das usinas das comportas e de tudo que eles faziam na própria usina. E depois o que acabou acontecendo, a gente implementou um projeto grande de operação remota das usinas. Então, tipo, tinha um operador local para fazer algumas coisas, mas tinha uma sala de controle na sede da empresa que era tudo via link de comunicação com Firewall, toda a parte chama de TI e TA, né? Não sei se já ouviu falar. TI é tecnologia da informação e TA é tecnologia de automação, que toda a parte que era elétrica nas usinas acaba hoje. IoT. Boa, boa, ótimo, perfeita tradução. Você já ouviu falar de uma empresa de rede que chama Nozomi Networks? Já ouviu falar deles? Não? Eles têm um produto muito parecido com o Palo Alto e switches, só que eles são voltados para OT, né? IoT, que é essa parte de automação. Quando eu comecei a trabalhar lá na empresa, na Engie, né, no caso, a gente começou a botar muita parte de automação nas usinas. Tudo que era analógico começou a virar computador, servidor, que controlava todo o funcionamento da usina, para depois, num segundo momento, ter essa operação remota, né, das usinas para a sede. Então isso aí foi um negócio muito legal, foi um projeto bacana que a gente fez. Tinha muita coisa que foi colocado na usina na parte de computação de TI, que não tinha, né? E eu acabei viajando pelo Brasil inteiro para implementar esse tipo de coisa. Eu não quero viajar, mas sempre as coisas ficam me puxando para viajar, né? E aí, pô, eu acabei me separando um pouco antes e fiquei pensando, eu acho que todas as pessoas que eu conhecia estavam mudando para fora do Brasil. Eu falei assim, cara, eu acho que não é que eu não gosto da empresa que eu tô, mas acho que está na hora de mais um desafio e eu não quero olhar para trás de novo e não ter feito isso. Cara, daí comecei a mandar currículo, igual um louco. Mandei para a Austrália, para empresas na Austrália, mandei para empresas na Europa, na Irlanda, na Holanda, na Alemanha, fiz entrevista num monte de lugar, fiz entrevista no Facebook nos Estados Unidos, no Facebook na Irlanda, na Amazon, todas as empresas. Eu não quero botar um número, mas eu acho que foi por volta de umas 30 entrevistas, cara. Foi bastante, assim, Ok. num período de 6 meses antes de eu mudar. Eu mudei para fora do Brasil em fevereiro de 2018, que eu mudei direto para Singapura. Mas, como que eu cheguei aqui, eu não apliquei nenhuma vaga de emprego aqui. Foi assim, ó, a empresa que eu trabalhei quando eu vim morar aqui em Singapura, ela tinha sede em Amsterdã. E aí, um dos meus amigos que trabalhava comigo, ele prestava serviço, eu trabalhei na Teutec, e quando eu fui trabalhar na empresa de energia, a gente trocou os faros de asa para Palo Alto. E ele foi o cara que foi fazer a instalação dos faros lá, porque a gente não tinha muita. Eu tinha trabalhado com Palo Alto, mas eu não ia conseguir fazer a migração dos meus faros, né, Ok. por causa da quantidade de trabalho. Então a gente contratou uma consultoria, ele foi lá fazer, e durante o projeto eu acabei ficando muito amigo dele. E aí esse cara, no fim, acabou se mudando para Holanda. Ele trabalhava numa empresa de trading, né, que se chamava Flow Traders, e tinha uma vaga aberta para trabalhar em Amsterdã também. E ele acabou me referenciando lá. Os caras gostaram de mim. Eu fiz entrevista e tal. Só que daí na hora eu achei que era na última entrevista, eles chegaram assim, Michel, a gente queria muito te contratar, mas a gente tem um cara com a mesma experiência que tu, que está disposto, que é holandês e que já está aqui. Daí eu falei, cara, por que que eles estão fazendo essa vídeo chamada comigo? Eu já tô desmotivado na minha cara com essa conversa, né? Por que que tu tá dizendo para mim que tu não vai me contratar para você fazer? Só me manda um e-mail, né? Yeah. Aí, cara, o cara falou assim, olha, a gente vai contratar essa outra pessoa, não falaram o nome, né? A gente vai contratar essa outra pessoa na Holanda, porque é mais fácil e a gente está precisando realmente de alguém. Mas, em contrapartida, a empresa tem um escritório em Singapura.
A gente queria te oferecer, a gente gostou muito do teu perfil, a gente tá precisando de uma pessoa com o teu perfil liderança, projeto e tal, lá na Singapura, porque a gente tem muita coisa nos países da Ásia, e a gente precisa de um cara com o teu perfil lá, com a tua experiência e tal, acho que vai ser legal, vai combinar bem é, com as pessoas que a gente tem trabalhando lá. O time de TI já tinha umas 10 pessoas aqui no escritório. Tinha um engenheiro de rede, tinha duas pessoas de Linux, database administrator, o gerente de TI local aqui, e um pessoal que fazia, que eles chamavam de trading operations, que era TI com foco no negócio, que Uhum. davam suporte às aplicações. Que é um cara que basicamente manja da aplicação e de Linux, né, para dar suporte e tal. E aí eles falaram, cara, a gente tem uma contraproposta para te oferecer. Tu não quer mudar para Singapura? Aí eu lá do Brasil, olhei pro mapa, onde é que é essa Singapura aí, cara? O máximo de longe do Brasil que eu tinha ido, o país mais longe que eu tinha viajado era a Índia, que já é ainda é muito longe daqui, né? Aí eu falei assim, deixa eu pensar, deixa eu fazer uma pesquisa aqui, né? Aí eu falei assim, vocês vão me mandar uma offer? Se não, a gente vai te mandar uma offer. Aí eu falei assim, beleza, né? Deixa eu fazer uma pesquisa aqui e eu respondo. Tipo, isso era sexta-feira, né? E eu respondi, eu fiz uma pesquisa e tal, olhei, custo de vida, aluguel, comecei a olhar aqui e tal, quanto que eles me ofereceram, isso, aquilo e tal. Ah, isso é uma coisa que a gente tem que aprender. Quando a gente sai do Brasil, o primeiro salário que tu vai ganhar, ele não vai ser o melhor do mundo. Ele não vai ser aquele salário que tu quer. O que aconteceu? Eles tinham uma ideia de valor de mercado de quanto eu ganhava no Brasil. Ok. Então, o que eles me ofereceram quando eu olhava na moeda daqui, claro que era muito mais do que eu ganhava no Brasil. Mas comparando com o salário que eu ganhei, que eu acabei ganhando aumento e que meu salário acabou ficando quando eu estava trabalhando lá, meu salário foi ficando muito melhor. Porque o primeiro salário que você ganha quando você está saindo do Brasil para ir para fora, ele é um salário, cara, básico, eu vou dizer assim. Ele não é o melhor salário do mundo, é um salário para você se manter e ganhar experiência, porque tem a barreira da língua, né? Uhum. Você está no Brasil, apesar de falar inglês, pô, no trabalho hoje eu o tempo inteiro em inglês, cara, entendeu? Então quando eu mudei quando eu aceitei a proposta, depois, né, que daí eu fiz a pesquisa e tal, eu disse, beleza, o salário que eles vão me pagar dá para me manter, né? Não estava pensando em nada, se der errado eu volto pro Brasil, tá tudo certo, né? Não tenho nada a perder, tô solteiro, né? Por que não? Daí eu acabei mudando e aceitei lá pela oferta que eles me mandaram. Mas antes tem uma parada que foi interessante, que foi o seguinte, antes deles fecharem comigo, eu estava de férias, em outubro. E eu fui para Bélgica, Holanda e Luxemburgo. Eles marcaram porque eu estava lá. Eu falei, vou estar de férias, vocês querem me entrevistar em pessoa? É ao vivo, né? Daí eles falaram, claro, tu vai estar em Amsterdã qual dia? Daí eu falei, vou estar desse dia a tal dia. Vem tal dia aqui, a gente vai te entrevistar. Porra, cara, eu acho que eu passei o dia inteiro em entrevista com os caras. Veio 7 pessoas para me entrevistar aquele dia. Saía um, entrava outro, saía um, entrava outro, saía um, entrava outro. E o meu amigo que trabalhava lá, ele já tinha me falado. Quando ele recebeu a oferta para ir trabalhar lá, ele também viajou tipo, ele viajou na quinta, na sexta ele estava lá, sexta os caras entrevistaram ele, que essas empresas, elas gostam de pegar uma perspectiva de várias pessoas do time. Ok. Então, eles também entrevistaram ele, né, sabatinaram ele, perguntaram várias coisas no mesmo dia. E ele voltou no final de semana, e aí ele recebeu a oferta, né? Mesma coisa eu fui, isso já era no final de outubro, eu estava de férias, eles me entrevistaram, um monte de gente, um monte de coisa. Eu até pensei, cara, acho que não vai dar, né? Sei lá, pô, tanta gente veio falar comigo o que que tá acontecendo, mas isso é normal. Eu já tinha feito entrevista, pô, eu tinha feito entrevista com RH, já tinha feito entrevista como gerente o team lead de network, eu já tinha feito vaga entrevista com o gerente não, com o CTO. Pô, cara, eu já tinha feito uma porrada de entrevista ainda. Depois tem mais uma entrevista com mais, tipo, um monte de gente. Falei, porra, acho que não vai rolar, né? Pô, recebi a offer. Tipo, no final, eles demoraram para mandar a offer porque eles estavam montando um escritório. Tinha um escritório de Singapura e eles estavam ocupados montando o escritório de Hong Kong. E aí o meu chefe, que era o último para dar o aval, ele demorou um pouco para. Ele disse, não, eu quero o cara, mas segura um pouco aí que a gente está enrolado aqui. E aí, cara, demorou desde a época que eu viajei, que eles me entrevistaram até me mandarem a offer, eles me mandaram no final de novembro de 2018, 18 não, desculpa, 17. Eles mandaram a offer quase início de dezembro, assim, Natal. E aí, cara, eu só fiz uma pesquisa e falei, cara, vamos embora, vamos nessa. E aí, em janeiro, dezembro eu pedi demissão,
A minha chefe estava de férias. Pô, a minha chefe é super querida lá no Brasil, cara. Eu tenho ela como um exemplo de. Porque ela é mulher. Primeiro, ela é mulher. Ela é foda. Tipo assim, ela. No meio do mundo. A gente não pode ser hipócrita, né? O mercado de TI é um mercado muito mais masculino, né? Então, eu acho que. Como é que eu vou te falar assim? Eu não tenho nenhum problema em trabalhar com mulher, mas eu sei de gente que tem. E eu acho que o nosso mercado ele é bem masculinizado. Então Sim. as meninas têm menos, como é que eu vou te falar assim, oportunidade. Eu já trabalhei com algumas mulheres e as que eu trabalhei sempre eram muito boas. E essa minha chefe, ela é fantástica. Tanto que ela já nem é mais gerente, ela já subiu mais. E eu cheguei, ela estava de férias, e o meu tinha o CTO, eu fui lá pedir demissão para ele. Falei, cara, vou te contar aqui, recebi uma oferta, assim, tô saindo e tal. Ele falou, é isso mesmo que tu quer? Daí eu falei, é isso? Tipo, eu tô saindo do Brasil, eu recebi uma oferta para morar fora. Aí ele falou, cara, tudo bem, eu vou ter que ligar pra tua chefe, a Luciana, ela tá de férias. Aí eu falei, puta merda, cara. A mulher tá lá de férias. Tá. Aí ele pegou, organizou uma call com ela lá, ligou pra ela. Tô aqui, tu tá no Viva Voz, o Michel tá saindo. Ela falou assim, que Michel? Que tinha um outro colega no departamento que também era Michel, né? E aí ela achou que era o outro Michel. Daí ele falou assim, não, quem tá saindo é o Michel Pérez. Aí ela falou, ficou aquele momento de tensão, silêncio no telefone, do outro lado. Daí ela falou, tá bom, mas me conta como é que é isso, por que que isso aconteceu e tal. Daí eu contei pra ela, né? Falei, pô, cara, eu gosto de trabalhar aqui e tal, mas eu acho que pra minha vida, minha carreira, eu preciso dar um passo, não quero me arrepender de olhar pra trás, não ter ido morar fora, etc, tal, tal. E ela ficou triste, porque ela gostava de mim, né? E eu sempre tratei ela super bem, assim. Até ela fez uma outra, na hora de sair, ela falou, cara, tenho certeza que tu quer sair, tu não... Porque na época o time estava mudando um pouco, ia ter um coordenador, daí ela me ofereceu para eu subir de cargo e tal. Falei, cara, eu fico muito lisonjeado pelo que tu tá tentando fazer e tal, mas a meu coração de novo tá me dizendo que eu tenho que ir. E senão eu não vou, sim, me dói muito dizer não, mas eu tenho que ir. Cara, foi foda, de novo, né? Mas foi, porque assim, foi a empresa que me ajudou que eu consegui eu consegui passar no CCI lá. E essa parada me pegou muito, assim. Saí, e ela sempre me deu muito suporte pelo CCIE. Enfim, e aí, cara, eu vim pra cá. O que eu vou pedir é, epá, no final sempre eu peço uma recomendação para aquelas pessoas que queiram entrar no mercado de TI. Nós começamos as nossas carreiras há uns anos atrás, o mercado era totalmente diferente, as tecnologias eram diferentes, as necessidades do mercado eram diferentes. Com base na tua experiência, com base naquilo que tu estás a ver nesse momento, quer não só a nível do mercado da Singapura, ou se quiser podemos focar só no mercado da Singapura, qual seria o caminho que tu recomendarias para alguém que quer entrar no mercado de TI agora para se especializar, por exemplo, na área em que tu estás agora? Qual seria o caminho ideal para essa pessoa? Ser um profissional de valor no mercado. Cara, eu vejo bastante que hoje se fala muito de AI, né? Eu acho que se a pessoa ela tem interessada, de desafiador, de querer fazer as coisas, primeiro a pessoa tem que ser autodidata, né? Porque você nunca para de estudar e de estar lendo coisas novas, né? E correndo atrás. E a segunda é não ter vergonha de perguntar, cara. Sempre vai ter alguém que vai saber perto de você. Se alguém não souber, cara, tem a ferramenta aí que é a internet, né? Que conecta nós todos, que tem a resposta para muitas das dúvidas. Então, eu acho que a pessoa, primeiro, seja autodidata. Segundo, não tenha vergonha de perguntar as coisas para as pessoas que estão do seu lado. E outra coisa que tem muito hoje em dia que está sendo muito difundida, né? Eu acho que se você tem um mindset de resolvedor de problemas ou que você quer fazer as coisas funcionarem com os mecanismos que hoje em dia a AI te proporciona, você consegue resolver qualquer problema, cara. Se você só não faz alguma coisa se você não quiser, principalmente na nossa área de TI. Então, essas duas principais, ser autodidata, não ter vergonha de perguntar quando você tiver alguma dúvida, mas nunca deixar de estudar também, que é uma das coisas que é fundamental. Então, ela te ajuda, ela não é para dizer que você é melhor do que ninguém, mas ela para ela validar o teu conhecimento, né? E dizer para o mercado que você tem o skill
que você, né, tá comprovando com a certificação. Hoje em dia, eu ainda acho que certificação tem seu valor, mas se tu me perguntasse, Michel, tu quer fazer outro CCIE? Eu não quero, cara. Por conta de todo o tempo que eu já desperdi só para passar num CCIE, eu acho que outro eu não faria, mas eu não tiro como é que eu vou dizer assim, a vontade daquelas pessoas que ainda não têm de fazerem o deles, porque é uma questão de desafio profissional, um desafio pessoal. Não é profissional, não, é pessoal, é contigo mesmo. Porque quando tu passa, tu se sente bem de uma meta que tu estabeleceu de vida, passar na prova, de alcançar um objetivo, sabe? E você conseguir. Você tem que correr atrás daquilo que você quiser. Se o teu sonho é tirar o CCIE, vai atrás. Se o teu sonho é morar fora do país de onde você está, seja Brasil, seja Angola, seja Portugal, cara, vai atrás. Pensamento positivo, trabalha, né? Trabalha, estuda. Óbvio que tem que ter um pouquinho de sorte também. As coisas têm que andar para. Você tem que estar com as coisas certas no momento certo e as coisas vão acontecer na tua vida, entendeu? Então, é isso.